Olá, sejam bem-vindos ao Winners Club, o nosso podcast que traz aqui assuntos sobre jornadas de sucesso, pessoas que trilharam seus caminhos aí e chegaram lá. Chegar lá é o que nós queremos saber, como que faz para chegar lá, não é isso, Alex? Ih, ficou curto aqui. É isso. Hoje bem pertinho, você viu, né? A gente tá realmente uma dupla sertaneja aqui. É isso e você vê que tá faltando microfone porque a gente tá com uma galera aqui, né? A galera, eu posso anunciar? Já pode começar. Bom, vocês já devem ter visto, não viu ainda porque a câmera não cortou ali, mas trouxeram até coisa boa aqui pra gente. Hoje a gente vai terminar isso aqui bêbado. Segundou, né? Se Deus quiser. E por falar em Deus, a gente tá aqui com a galera da cervejaria Amadeus. Amadeus. Que fizeram, acho que um hobby, né? Porque geralmente começa com uma paixão, né? Esse pessoal que começa a trazer o mundo da cerveja aí para começar as cervejarias artesanais e tal. Eu acho que começa como um hobby. Até uma coisa que a gente vai perguntar. Porque a gente sempre traz gente aqui que sabe tudo o caminho das pedras aí para chegar lá. E nós estamos hoje aqui com o Thiago, que é da parte do marketing. Nós estamos aqui também hoje com o Lucas. O Lucas é um menino que é sócio, mas que sabe fazer cerveja também, não é isso, Lucas? Isso, geralmente o pessoal põe culpa em mim mesmo. É? Fim de festa, eu sou sempre o culpado. E nós temos aqui também com o Jean. Didi. Didi. Waldner, mas É o Didi. mais fácil, Didi. Didi. Didi que também é batera, é isso? O Didi foi meu professor de bateria, inclusive. E se você pesquisar aí no YouTube, a banda Subterra, você vai ver. Esse cara é genial na bateria, cara. É um dos melhores bateristas que a gente tem no Brasil. Obrigado. Pessoal, vamos começar com a perguntinha que é o seguinte: como que começou essa paixão aí pelo mundo da cervejaria e como que isso virou, né, um negócio aí? Por onde que isso tudo começa? Aí vamos lá no comecinho da história. Então, galera, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, pela parceria. É uma ótima oportunidade de estar podendo apresentar aqui a história da Amadeus nesse podcast aqui tão lindo. Bom, a Amadeus, na verdade, ela começou antes da minha chegada. Né? A Amadeus, ela começou com dois irmãos, né, o Amadeu e o Oscar, que eles são irmãos que são muito apaixonados por música. Né? Eles são extremamente apaixonados por música. Conversar com música com eles assim, é um negócio super cativante. Eles têm conhecimento musical assim, muito legal. E o Amadeu, né, se eu não me engano, a partir de 2014, 2013, ele começou a fazer cerveja em casa. Ele começou com uma ideia de fazer cerveja em casa, que ele gostava do conceito de fazer a cerveja que ele gostava, que ele gostava do conceito de fazer uma cerveja mais saudável. E essa brincadeira acabou virando um hobby no fundo da casa dele. Que de onde saiu, na verdade, muitos testes que a gente fez de cerveja saíram de lá. Todas as ideias que a gente tinha lá nas panelinhas dele lá no fundo ainda, antes da gente ter a fábrica, brincava. E em 2015 eles tiveram já umas receitas que eles queriam pôr para o mercado e queriam fazer uma homenagem para o pai dele, né? Porque na verdade o pai dos dois se chamava Amadeu. E juntou o conceito da história do Amadeu gostar de cerveja artesanal, que é aquela cerveja gostosa, de qualidade, com a homenagem para o pai, que chamava Amadeu, né? Um dos dois irmãos fazendo homenagem para o pai. E depois também ligando com a música. Por que eu ligando com a música? Porque Amadeus é o nome do meio do Mozart, né? Que hoje é a nossa figurinha principal, que acaba virando que é Wolfgang Amadeus Mozart. Então juntou esses três conceitos e hoje virou a cervejaria Amadeus. Cara, que bom que eles escolheram o nome do pai e não tentaram juntar os dois nomes, né? Porque senão ia ficar Oscardeu e ia ficar... Foi uma boa escolha, Mas foi uma boa homenagem, né? Foi muito legal e trouxe... Isso já desde o início já trouxe uma das características da Amadeus mesmo, que é a união da cerveja com esse lado cultural. A gente fala de música como se fosse separado, mas na verdade o que a gente apoia entre o lado cultural, teatro, peças, CDs autorais, muita coisa, festival, a gente já resolveu muita coisa bacana com esse lado cultural, que é onde a gente busca para devolver para os nossos clientes, assim, né? Um lado que não é só cerveja, junta a experiência e um conceito de quem a gente é mesmo, né? Porque eles são assim. E eu também tenho o meu lado de musical escondido, tocava bateria, né? Vídeo de... Você não precisa saber disso, não, porque senão você vai querer me vender curso. Mas juntou muito essa parte bacana de
onde a gente ganhou essa interação aqui na região foi justamente com isso. Certo. Quer dizer, esse nome Amadeus aí não é só tipo um nome de marca qualquer. Ele junta aí essa paixão pela cultura, pela música também, com a essência do que é a cervejaria hoje, né? Isso, exatamente. Hoje você não tem a cervejaria só como um produto, né? Você tem produtos de massa, enfim, que acabam pegando mais um valor específico que eles querem divulgar. Mas quando você fala de cerveja artesanal, hoje se fala de cultura cervejeira. Né? Cultura cervejeira é não tratar a cerveja como um produto alcoólico, simplesmente, né? Tudo que ela traz, confraternização, amizade. A gente sempre busca, né, aquele conceito de tomar cerveja de melhor qualidade, né? Buscar respeitar os seus limites, né? Tanto que quando a gente toma uma cerveja de qualidade, a gente não tende a simplesmente só encher a cara, né? Não é esse o conceito. Então você consegue tentar eliminar esse preconceito. Todos os nossos eventos que a gente fazia, sempre muito família, né? Vai família, vai criança, a gente fica o dia inteiro lá sem nenhuma confusão. Então a gente sempre tenta buscar um lado que a galera vai curtir, traz esse lado cultural, devolve para a cidade isso e não fica só batendo naquela tecla de um produto. Você traz uma cultura inteira atrás, que hoje, se você for pegar muitas cidades do país, né, do sul do país, onde você tem maior consumo de cerveja artesanal, onde a cultura de cerveja é mais forte, é mais disseminada. Muitas das vezes, quando você vem até, por exemplo, a gente falar dos alemães, né? Os alemães trouxeram essa cultura com eles, então acaba sendo cidades, né, como Blumenau, Rolândia, você tem esses conceitos muito mais desenvolvidos. Tá, mas uma pergunta para vocês assim, onde que foi? Porque assim, começou lá como essa coisa do gostar da cerveja, tal, do, né, do tomar, do fazer, né? Gostar da questão cultural, que é vamos escutar uma música, vamos escutar um rock e tal, e aí para tomar cerveja, aí fala assim, eu curto uma cerveja diferente, vou fazer a minha receita, fazer aqui pro pessoal de casa, chamar, experimentar, vamos ver o que que é. E a hora que isso virou um business, onde que dá essa virada de chave ali? Agora virou um business. Olha, eu acredito que tenha muito a ver com justamente a paixão pelo produto, a paixão pelo negócio, né? Porque realmente você está fazendo um negócio em casa, você gosta, você se identifica, são aquelas poucas oportunidades que eu acho que a gente encontra de falar, putz, vou trabalhar com o que eu gosto. Nem todo mundo nem tem essa possibilidade, eu acho que, e quando tem, às vezes pode ser que não enxergue ou não tenha a possibilidade de abraçar. Eu acho que quando você consegue ter esse conceito que eles tiveram, né? Eu entrei logo no comecinho de 2016, mas conversando com eles, né? Toda a parte que eu sei é justamente isso. Eles trouxeram essa paixão e é realmente uma coisa que eles gostam e não só foi só o produto, né? Foi todo o conteúdo que traz, né? Poxa, trabalhar com evento, trazer música que eu gosto de ouvir com os meus amigos, como você falou, né? Tem todo um contexto atrás, Sim. mas é a paixão que empurra. Realmente é onde você vê essa oportunidade de falar, isso tá um produto legal, tá um negócio que eu quero fazer. E foi uma coisa bem orgânica também, né? A galera começou a experimentar o produto e aí começou a criar uma demanda e a gente viu a coisa. Acho que foi bem ali, 16, 17, né? 17, 18. A marca é de 2015, né? A marca existe em 2015, em 2016 foi quando realmente eu cheguei, mas quando foi realmente uma inauguração para o público em geral, mas realmente foi esse toque para frente, né? Vou trabalhar com o que eu gosto, vou trabalhar com o que eu me divirto. Eu acho que os melhores negócios, assim, quando tem essa essência, que o cara não abre um negócio por dinheiro. Ele começou, e começaram a gostar, e começou a dar certo, e virou um business. Isso. É o que aconteceu com a gente. Eu também comecei a fazer panfletinho para banda de amigos, comecei a fazer convite de casamento, e comecei a gostar da coisa, e começou a surgir demanda, eu comecei a trabalhar de casa, e estamos aí, 14 anos. Fantástico. Então, eu acho que as coisas, quando acontecem naturalmente dessa forma, você não escolheu a profissão te escolheu, o business te escolheu e, cara, não tem como fazer outra coisa. Não vai, né? Tanto que nessa época eu já trabalhava com cerveja, né? Eu já sou mais na parte de... Eu tava trabalhando em Cariol na época. Então eu já tava nessa parte de cervejaria antes. Depois eu voltei pra Londrina e acabei conhecendo eles na inauguração da marca. Você melhorou muito, né? Sim. Foi uma evolução. Claro, não tem nem como falar que não. Pelo menos. Meu pai, nossa, falou, nossa, a gente paga faculdade, paga colégio, que eu estudei na UEL, né? Vai lá, apoia o menino na faculdade, vai fazer o curso de cerveja pra eles fazerem assim carioca, né?
Ele ficava bravo, hein? Você que Ele lançou ficava a bravo, skin, hein? né? Não, eu cheguei lá, já tava voltando já. Tava voltando a nova skin amendoim, né? Aquele negócio. Vamos parar pra falar da skin. Muita propaganda pra ele. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa Vamos boa. falar disso. Abre, daí, Tem Didi. por aí? Tem Vamos ver Não, aqui. pior que é o seguinte, Vamos brindar. eles trouxeram a cerveja e estavam ali, eu conversando aqui, eu falei, caramba, quando que esse cara, quando que eles vão abrir a Tem que cerveja? dar sede primeiro. Tem que dar sede primeiro. Então, Entendi, isso assim. mas primeiro veio a cervejaria ou o bar? Como que é a história? Como que eles se juntaram aí na história? Acho que sem cerveja não tem bar, né? Foi. Ou o bar tava demandando tanta cerveja que eles falaram, vamos fazer uma Foi cervejaria. mais ou menos isso. Tava criando essa demanda e aí precisava de um lugar para reunir esse povo que consome Amadeus. Tá. E eu acho que também foi uma coisa muito natural. As coisas foram. O primeiro bar foi o quê? Foi no. O primeiro bar foi o Crochê. Foi a Prochê. Crochê, É verdade. no Mercadão da Prochê. É verdade, no Mercadão da Prochê. Tava Nossa, inaugurando nosso primeiro aquele. flagship. Isso. E aí foi justamente isso. Criando-se uma demanda orgânica para juntar o povo que consumia Amadeus, ouvir música. Tanto E- que você faz parte justamente dessa etapa, né? Desse- é. Entre abrir o Diz- bar. Opa, saúde, Aí. O gente. Didi vai brindar com a água. Ah, você estava tomando água ainda? O que tem aqui? Tem uma lager aqui? Calma aí, isso calma aí, aqui? peraí. Deixa eu pôr um pouquinho. Como eu vou de cerveja. tomar de todas, você pode ir abrindo aí. Só pra você brindar e não atrasar. Depois nós damos mais um. Pronto, vamos Vai, brindar. vai. Saúde, gente. Maravilha, alcance o Thiago. Essa é a nossa Pilsen puro malte. Deixa eu começar levinho. E dar sequência. Você estava falando, o Didi ele faz. Até chegar, tem Bock, né? Tem, Não, tem não. IPA, Tem a IPA, tem a Summer Ale, tem a Stout Café, tem a Brown Ale. Tem um sortidão bacana. Tá bom, até a gente chegar lá na última lá, tá? Tá bem. Chegar na Stout com café já vai estar. É bom falar dessa história, porque o Didi fez muito parte dessa história. Toda essa variedade aí, só para contextualizar, Uhum. as pessoas encontram lá no bar. Sim, sim. Nos bares, né? Principalmente, você tem alguns bares que tem mais chopeiras, né? Você tem, por exemplo, na Prochê tem 20 bicos de chopp para você experimentar toda a gama e experimentações que a gente faz para lá. Tem outros bares que acaba tendo menos, mas também tem a parte de produtos, de taças e presentes. Então tem as garrafas, os chopps e toda a parte de produtos paralelos de marca que funciona bem. E quem não tá em Londrina? Quem não tá em Londrina, ou pode entrar em contato direto com a Passa à gente. vontade. Pode entrar em direto contato com a gente manda. Então o site está em desenvolvimento, né, Thiago? Tá em desenvolvimento. Tá em desenvolvimento também pra gente fazer uma da parte do e-commerce, Tiver mas a demorando gente muito, manda pra cá que a gente resolve a rápido. gente aceita uma visita também, não tem problema. Aí, ó. Então vamos marcando aqui o nosso, sabe aquele caderninho de check? A gente agora, Léo, mostra aí qual que a gente tomou agora. A Pilsen. A Deixa gente eu tomou mostrar pra uma, câmera ali. Ah, Pega Matheus ali, ó. Pilsen. tomamos uma Pilsen, ó. Você que tá vendo a gente aí, É? hoje você vai ficar com vontade, tá? Tomamos uma Pilsen. Faz 10 anos que a gente toma e não deixa de estar boa, né? Não deixa tá boa. Tá boa. Nossa. Então, o Didi fez muita parte dessa parte inicial, né? Porque justamente ele veio do contato com a música, né? Ele entrou para a equipe, mas antes de entrar para a equipe, ele estava tocando nos eventos, né? Mas ele é um cara que pode falar bem justamente desse período entre que a gente começou a abraçar mais os eventos da cidade, e ele participou de vários. A cerveja é tão boa que o Didi largou a banda pra ficar na cerveja. A banda já tinha, o Subterra já tinha, né? Eu tava em Londrina dando aula, fazendo essas coisas, trabalhando com venda. Fala uma E experiência. aí Quem tomou tinha ainda? um gerente na época que era amigo, a gente virou amigo, porque eu dava aula de bateria pro filho dele. E aí conversando, ele falou, cara, Amadeus tá no começo e estamos montando o corpo de vendedor. Você quer? Aí, na hora eu topei, larguei a empresa que eu tava na época, que era tava representando uma empresa de Curitiba aqui. E aí eu falei, vambora. E aí deu super certo. Estamos indo pra 7 anos de O empresa produto é já. mais fácil de vender também, né? É. Ainda mais quando você tá bebendo no show. Não, é toda uma coisa. É muito- legal que tem produto que você precisa degustar primeiro, Sim, o cara precisa é lógico. experimentar. Você fala assim, não, vamos experimentar para ver o que é. Adoro fazer reunião de negócio. E ajuda, né? Ô, E vamos Que ninguém escute isso. vamos A reunião no bar não é sem querer. Né? deixar um pouco o menino ali falar que veio da onde você veio mesmo? Recife. O cara tem um sotaque bonito. Ele tá no marketing da empresa também. E você está cuidando da marca e tem bastante evento também, né? Isso. Os eventos e
a marca e toda a parte. Você tá sobrecarregado pra caramba. Então, marketing é isso aí. Eu sei bem o que você passa. Tranquilo. Marketing é isso aí. Vai de fotógrafo até criação, campanha, conteúdo. Legal. Aí se virando. Mas daí eu comecei lá em Recife como home office, fazendo só rótulo e design. Aí depois me convidaram para vir para cá, conhecer a empresa e tal. E terminei gostando e ficando. Aquela coisa, né? Gosto no regride. Tomei a cerveja, quando voltei para Recife, tomei a cerveja que tomava lá. Nossa, Vou voltar pra Londrina. vou voltar para Londrina, ficar lá dentro. Tá certinho. O melhor tipo de convite. É, nossa, e trabalhar com design e marketing, eu trabalho também há 14, 15 anos. Se eu tô esse tempo é porque eu gosto e ainda mais com cerveja, nossa, É muito, casou. é muito legal. É muito legal o casamento. Que legal. E sempre tá representando a gente nos eventos, né, Diego? Isso, tem que estar, velho. Tô sempre presente e controle de qualidade também. Tô. É legal que, assim, uma coisa que eu vi que foi um dos elementos aí fortes aí dentro dessa identidade da cervejaria é o uso da figura do Amadeus, né? Ele é muito usado, né? Vocês têm, você falou, né? Tem um garoto propaganda, né? Que é o Amadeus, ele tá em Não, tudo é quanto é o evento, né? Mozart. É o Mozart. Mozart, é. Nossa, É o avatar. Mozart. Ele chama Mozart, o personagem. É o Mozart mesmo, Sim. né? Não trocamos o nome de nada. Cosplay do Sim. Mozart. É, mas aí, é que daí se você vê o Vitor, né, que é o Massarico, que é o apelido dele, aí ele é um Mozart bem abrasileirado, né? Aí ele é um cara que dá perna de pau tomando cerveja e dançando samba e correndo, não sei o que, cuspindo fogo, é uma... Eu não sei como é que o Mozart original ia aceitar muito bem, como é que ele ia aceitar isso, mas ele é um cara que ele consegue incorporar muito bem o tipo de energia que a gente traz. É um cara Vocês estão muito bem bacana. na escolha do personagem que tá desde o começo. Né? Sim. Ele é É um uma lado figura. caricato. Até porque a gente tem esse visual, né? Que nem vocês for pegar uma coisa mais erudita, né? Um Mozart, não sei o que. Aí você vai ver a cerveja, a bagunça, a brincadeira, você fala, putz, você tem uma boa esse separação. contraponto, né, que é Sim. bem interessante. Você estava Isso. falando que o Mozart foi uma escolha que relaciona a música, o amor pela música, e o nome também, né? Que Mozart também tinha Amadeus no nome. Uhum. Legal. Isso aí. E, cara, é legal porque, assim, ele é um mascote diferente, né? E vocês têm também a corrida de mascote, tem algumas coisas nesse sentido também, ou nunca fizeram essa... Ah, na verdade, o mascote é só ele que fica nos só eventos, ele. né? Mas a corrida a gente tem que é outra coisa. Que é a Amadeus Beer Run. Eu já corri fantasiado, inclusive. Eu corri. Acho que eu tava de Luigi. Luigi. Foi antes de você chegar, né? Luigi? É. E o bigodão. Eu tinha um bigode que vinha até aqui, assim, um bigode de 7 anos. Mas o que acontece é que na corrida, justamente a corrida que a gente estava falando, né, um pouco mais cedo, sobre o pessoal, mas tá juntando esporte com bebida. Eu falei, gente, quem bebe tem que fazer esporte, não quer um incentivo melhor que esse, né? Mas é uma corrida que a gente faz tipo Beer Mile, né? Que é 1.600 metros ali, a cada 400 metros você toma uma cerveja para você poder continuar. No Aí, final, o povo tá tudo tropeçando. cara, é legal que você tem uma gama de atletas, assim, diferente. Você tem um cara que corre pra caramba, aí ele toma o copinho, aí ele já começa a ir no fundo, chega no final lá, que no último é aí pra galera, passa mal, então, aí você tem o que é o contrário. É o que quase anda, mas chega lá, vira o copo e vai andando assim. Você nem vê, o cara passa e nem para, né? Vai mais Tem o cara que só vai pela cerveja. Isso. mas Não, é um sim, equilíbrio muito importante, é um equilíbrio muito importante. Pra mim, a melhor cena é quando chega o pessoalzinho já com um copinho de amendoim, castanha, e vai beber o primeiro copo, já junta todo mundo lá, já fica conversando, trocando ideia, Esquece a corrida. bebendo. Atrapalha tudo. É, velho. Atrapalha tudo, não tem um. Ó, vou dar uma ideia pra você. Tem a Uhum. corrida de saco, né? Uhum. Faz a corrida de barril, cara. A galera vestida de barril. Imagina que Rodar, loucura. Aqueles que trombam no outro. Assim. Ah, entendi. Aquele do queijo? É tipo isso. Aquele do queijo é interessante. Solta o barril e o pessoal vai atrás. Chegar vivo, chegou. O lado bom é que no final da festa os caras caem no reto. Não precisa nem ser no barranco, né? O pessoal vai bem. Você tem que fazer várias rodadas, né? Vai dando cerveja pra galera. Vai de novo, mano. Meu Deus do Mas você céu. imagina depois de meia hora. Nossa Que tristeza. Não, tem muita ambulância. Ambulância é caro pro evento. Vamos pensar, vai ter que arrumar muita gente. Vai sair caro isso aí. Mas eu tava falando, né, dessa parte dos eventos, é o que uniu, praticamente, né, hoje o Thiago faz parte, mas Sim. uniu todo mundo aqui, a gente sempre participa muito, é um momento muito bom de estar perto
a galera ir ver o resultado do que a gente faz de uma forma de confraternização, assim. É muito legal. É que o Lucas falou, um evento que vai a família toda. Vai, leva marido, esposa, O Beer Run é Ó. muito assim, né, cara? filho, criança, É. vai de carrinho, o pessoal vai curtir o evento mesmo, que tem a parte da corrida e tem o pós-corrida, que a gente coloca a banda e tal, e fica um evento lá, que tem uma praça de alimentação e cerveja à vontade lá pra galera. Muito fera. E quando acontece isso, normalmente, qual período do ano que acontece? Abril. Abril? Isso. E como funciona? Tem um valor para inscrição? Tem, a gente geralmente abre um site que você tem o valor da inscrição, ganha um kitzinho, né, pra você já ver a bateria que você vai entrar e tem os horários tudo certinho. A gente faz em parceria com a Capa Eventos, né? Então Legal. o pessoal já tem uma expertise, assim, sensacional. Só alegria. Cara, eu acho muito legal essa questão de envolver a sociedade com a marca, com eventos, com cultura e tudo mais, porque aproxima demais a marca das pessoas e valoriza a marca, né? Traz um valor para a marca, um peso para a marca, que é o que a gente estava conversando antes da gente entrar no ar, que o marketing por si só, aquele marketing tradicional, não tem esse poder, que é de realmente a pessoa tá vivendo, tá vivenciando a marca, tá dentro, tá inserida na marca, né? Conversar com a cidade é importante para nós como marca, assim, eu vejo esse reconhecimento que Londrina tem da Trouxe empresa, isso é muito legal. Trouxe a cerveja especial, É, 90 a anos gente de Londrina. podemos da abrir a Tampa Vermelha. thumbnail também, que a gente Essa vai. aqui nessa. Bora. É. Enquanto a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos comemorar, já que a gente 90 agora... anos. Essa aqui era uma cerveja que a gente fez na época com a parceria com o Brew Pub, que era da parceira aqui, que é da Tribus, com o Maurição. Eu acho que hoje a Tribus não existe mais. Mas o Maurício existe, ele é amigão. E ela é uma Summer Ale, é English Summer Ale. Ela é baseada justamente no rótulo que você vai ver que é a bandeira da Inglaterra. Bem sutil, porém com o fundo do calçadão de Londrina. E ela foi feita ano passado para comemorar os 90 anos de Londrina. Então é uma homenagem nossa mesmo para a cidade. E que a galera gostou muito, né? Gostou. Da Foi bem aceito. cerveja. Né? O Thiagão fez esse rótulo sensacional aqui, todo mundo adorou. E acabou que a galera gostou da cerveja e falei, vamos que o negócio vai bem. Agora vai ter a 90 até o 100, vai embora. isso que eu ia perguntar, vai virar tradição. Vai virar O tradição. evento que a gente fez na Prochê também dos 90 anos de Londrina para comemorar o lançamento da cerveja foi muito bem aceito. Né? Foi. Foi muita gente. Foi lá no Mercadão? No Mercadão da Prochê. Ah, que legal. E por falar em eventos e tal, assim, a gente sabe que Espera um minuto. vocês, Só mais um pouquinho. tudo que começa pequeno sofre uma série de, vamos dizer assim, de desafios aí no percurso, né? Fala pra gente um pouquinho desses desafios aí no começo, questão legal, né? Fazer cervejaria tem que ter uma série de burocracias aí que você tem que vencer, investimento, né? Imagino que assim, começar, quando tá tudo fazendo sucesso é bacana, né? Mas ninguém vê os percalços aí, né? Conta pra gente um pouquinho aí desses desafios aí que passaram aí até chegar no que nós estamos hoje. Desafios principais, mesmo como você falou, o início de uma marca e a alteração que a gente sempre fala da questão da cultura cervejeira são os pontos principais onde a gente tem que... A gente se apegou muito, né? Essa parte de eventos que a gente fala, ela trouxe muito próximo um ponto que a Amadeus sempre buscou, que foi justamente o quê? Trazer uma cerveja especial, tá? A um preço justo, né? Uma cerveja de qualidade a um preço justo. Para as pessoas que não sempre imaginaram, né? Nunca tomaram a cerveja especial, mas sempre gostaram da ideia de tomar, mas sempre achava que era forte, era caro, e por aí vai, né? Muito amargo. Você tem alguns mitos que a gente teve que quebrar nesse princípio. Então, a melhor maneira que a gente encontrou realmente foi essa proximidade. Aqui a gente acaba falando dos eventos porque foi o nosso formato de entrada mesmo, para poder entrar nesse meio, para mostrar para o público que a cerveja especial, ela não é cara, ela é um pouco mais cara que a cerveja de massa que a gente fala. Mas até aí qualquer produto, né? Que a gente fala que é os enlatados e os produtos, né, bem feitos. Então, o primeiro ponto foi esse, realmente mexer na cultura da galera e fazer eles entenderem que cerveja artesanal, cerveja especial,
Não é tudo aquilo que se pensa de caro, forte, muito amargo, fora do meu paladar, fora do meu alcance. Então, o foco da Amadeus sempre foi esse. A gente sempre trouxe isso. Popularizar a cerveja artesanal. Exato, Legal. exato. Tanto que a gente sempre tentou ser um tipo de diplomata dessa parte de cultura cervejeira. Porque mesmo que a pessoa ouça a gente falar de cerveja, falar que é um produto melhor, falar que é um produto mais fresco, mais saudável, a pessoa vai lá e tomar de outra marca, eventualmente ela vai sair do costume de tomar cerveja comercial e eventualmente vai cair na nossa. Aí fica da nossa responsabilidade mostrar que o nosso é... Eu ia falar Bom. justamente isso. Isso é uma merda, cara. Porque assim, é igual você comer um bom churrasco. O cara tá acostumado a comer a carne do açougue da esquina lá, ele beleza. O dia que ele come um bom churrasco, ele nunca mais vai querer. E aí, cerveja é a mesma coisa. Ele tá acostumado a tomar lá as marcas populares. O dia que ele toma uma boa cerveja, cara, acabou. O cara não vai conseguir mais tomar outra cerveja. Uma coisa que pega bem é na ressaca. Ele fala, cara, ontem eu enchi a cara e não acordei com ressaca. Eu falei, tá uma boa jogada de marketing isso aí. E é verdade, né? Sim. Você pode, então, não vou falar abusar, mas pode passar um pouquinho do limite que no outro dia você acorda bom. E aí a gente acabou entrando no mercado de Londrina, né? Entre algumas parcerias, principalmente em restaurantes, a gente começou muito com garrafa, né? Então a gente começou, por exemplo, o primeiro parceiro grande que a gente teve, que deu a cara para nossa cervejaria, foi o Festival Blues, né? Que a gente tem aqui já deve fazer, sei lá, 12 anos, 13 anos, Tá no 13º. 13º, que é do Kiko Josolino. Uhum. Então ele é o primeiro cara que abriu portas pra gente, vai ser a cerveja oficial do festival, né? Daí entra nisso, entra com esse peso. A gente começou a entrar também em restaurantes, né? Foi devagarzinho entrando com essa parte das garrafas. Então teve primeiro quando a Amadeus era uma salinha 3x4, né? Só tinha um material de marketing aqui, um computador, um pallet com garrafa. Vamos pra cima, né? Aí depois a gente pulou pra parte de eventos que eu acabei de comentar, que entrou com chopeira, chopp, depois teve uma Kombi que a gente adquiriu também. Então a gente começou a fazer esse tipo de penetração de mercado, que foi mostrando a marca e fazendo a pessoa provar o produto. Que eu acho que a nossa maior vantagem é a pessoa ter acesso àquilo. Não sei o que é, cerveja artesanal. Não, tá lá na concha acústica. Vai lá tomar chopp artesanal na concha acústica. Você não tem que ir no mercado gourmet, você não tem que ir em algum outro lugar nesse sentido, né? Vai que o café também foi bem interessante pra nós na época, foi né? sensacional. Até hoje a galera fala, né, cara? E depois de tudo isso, né, que a gente entrou no estádio, deu o pessoal, né, que é um público que realmente não tem muito costume de tomar Vocês cerveja. são a marca oficial do Estádio Café? Não. Não, já não fomos mais. Mas estão. Agora não estão mais. Não, mas não. quando entraram. Não, a gente tava com o rótulo lá do Londrina, entrou e fazia eventos lá com chopp lá no estádio, botava pra tocar banda, o pessoal entrando, tocando cover do Led Zeppelin, na saída tava o Didi tocando, Legal, não sei o muito quê. E assim, a gente realmente trouxe a ideia de evento do estádio, né? Ir lá pra curtir. A galera chegava mais cedo, tomava cerveja, ouvia música. Aí se ganhasse benção, ficava feliz. Se não ganhasse, ficava triste, bebia também, via o show, tudo legal. Tudo legal. Não, agora tá mais legal ainda, porque agora eu tenho o VGD, né? Tem o VGD. O VGD agora tá mais legal. É mais legal do que o Estado do Café. Né? Mais Muito mais perto, legal. é. Aí dá pra Menos fazer uma fun- parceria legal. Menos função, né? A gente tava em contato com É. o pessoal de lá, vamos ver como é que eles vão andar, se eles vão querer a gente lá de novo, porque a gente já fez bastante coisa lá, foi muito bacana. O Didi participava de bastante, né, Didi? Sim, carregava muita chopeira. Muita chopeira no lombo. Mas pra quem carregou muito bumbo, carrega Exatamente. Faz parte. E depois veio a parte da fábrica, né, onde a gente começou, porque a gente iniciou num formato no qual nós não investimos na fábrica inicialmente, a gente investiu nesse material que a gente está falando, cerveja boa, a gente terceirizava a nossa produção, inicialmente até fora do estado, né, pra gente escolher uma cervejaria, não, vai fazer lá, depois a gente trazer para cá. E conforme foi a nossa produção crescendo, a gente foi buscando parceiros, né, onde eu como cervejeiro ia lá, acompanhava a parte de produção, né, acompanhava as receitas, controle e tudo mais. E lançando coisa nova, fazendo coisas diferentes, até que, se não me engano, foi em 2019, chegou os equipamentos que a gente comprou para nossa cervejaria, para cervejas especiais, que a gente fala. Porque antes a gente estava com um volume, né? A gente fala de cerveja Pilsen e outras cervejas que tinham maior volume, a gente fazia externo ainda, né? E depois a gente comprou uma pequena fábrica, que com capacidade acho que de 6.500 litros só, mas a gente só fazia cervejas especiais.
Então, todas as cervejas especiais saíam de lá, enquanto as de maior volume a gente controlava lá e fazia essa comercialização. Hoje, né, depois de... Porque o problema é a questão de, como você falou, é maquinário, é custo, né? A gente tem os problemas que a gente fala que o mais inimigo, o maior cliente é o governo, né? Que, querendo ou não, cerveja... É o sócio, né? É o sócio. Sócio que não faz nada. É. É o maior sócio, né? Aquele cliente que... Se pegar o que eles pegam nessa parte de imposto, né? Acho que no final dá 70% praticamente do custo de cerveja, imposto. cigarro, Isso, É. O sócio cervejeiro, né? O dono de cervejaria, o pessoal que trabalha em cervejaria, sempre tem esse susto, né? Sempre fica o coração na mão, porque é um produto que, de novo, tem um preconceito embutido. Não só preconceito, tem coisas que a gente até entende, né? De você manter ali. Só que a gente é sempre muito alvo, muitas vezes de graça, de alguns tipos de politicagem, etc. Então acaba não sendo muito legal pra gente. Sim. Né? E sempre fica aquela coisa de receio, o que vão passar dessa vez, o que vão entrar, né? Por isso que existem vários, não são órgãos, né? Nem grupos, associações, né? Que acabam tendo um tipo de ação e força na parte de governo, etc., para tentar defender os interesses, né? Amenizar a Abracerva, né? Que são a Associação Brasileira de Cervejarias. Então, assim, a gente tenta buscar esse tipo de sobrevivência, vamos dizer dessa forma, né? E acaba que a gente vai lidando do jeito que dá, né? Mas hoje o nosso primeiro desafio foi realmente, né? Eu falei, primeira etapa, introduzir a cerveja Amadeus em Londrina e região com a ideia cultural, com a ideia do conceito da marca, o conceito que cerveja não é só, né, um produto para você beber e ficar bêbado, não sei o quê. São produtos de qualidade, produtos que você consegue tomar acessível, que todo mundo pode gostar, não segrega. Do nosso lado, extremamente democrático, né? E depois a parte de investimento em infraestrutura, que aí vem bar, né? Hoje a gente teve o Prochê, hoje a gente está com um bar na Rua Paranaguá e um no Xangri-Lá também. Já tivemos lá em Itapema. Você passava bastante tempo lá, né? Itapema e Balneário. Ele O tá marketing. louco pra abrir em Fortaleza. Lá. Isso, né? Ele sofre com a falta de marketing, você não imagina. E os bares, a intenção é franquear, não? A princípio, não. Tá, mas assim, são estratégias que a gente vai ver de como vai bolar daqui pra frente, porque os bares eles seguem modelos diferentes pra gente encontrar um modelo único no qual a gente fala, isso aqui vai funcionar pro Brasil inteiro. Entendi. Agora, se a gente vai franquear ou vai ser todos os nossos, o mais importante é estar vendendo a cerveja Amadeus. Com certeza. Então, dali a gente vai ainda ver estratégia, mas o conceito é bolar um modelo que seja Esses padrão. modelos de franquia de alimentação, principalmente de açaí, eu acho interessante porque assim, eles vendem a franquia e depois o cara ainda tem que comprar da produção dele. Então você acaba tendo um cliente ali recorrente, né? Que é seu sócio também. Sim. É um modelo de franquia, na minha opinião, que talvez seja bem interessante. Eu tô puxando a sardinha porque de repente eu posso ser uma franquia da Madeira. Cervejeiro e cervejófilo são coisas diferentes, tá? O cara quer beber, depois daquela história de beber estoque, a gente tá lascado. Mas é uma proposta legal, né? Tem que poder trazer o produto. Eu, pelo menos, pensando no modelo de franquia, você trata como sócio mesmo. Sim. São pessoas que, inclusive, são à frente da marca, elas são o rosto, né? Então, Ela representa você naquela região. Exato. Você estava falando hoje das garrafas, né? Do consumo via garrafa, do consumo via chopeira e tal. Hoje, o quê? 70% vem das garrafas? Quanto tá mais ou menos isso daí? É muito mais chopp. Muito mais chopp? Muito mais chopp, justamente porque a gente criou essa parte cultural de evento. Evento, delivery em casa, a gente faz também, sai muita coisa. Então, os bares, né, que a gente pega. A gente tem as garrafas e tudo mais, mas o pessoal gosta do chopp. O chopp é muito mais fresco, né? Então, aquele conceito da galera, me vê um chopinho, aquela canequinha da Amadeus, né, aquela coisa. A gente consegue fazer um negócio muito legal, sai bastante em relação do chopp. A garrafa, ela tem uma questão de reforço de marca. Ela é muito utilizada como reforço de marca, né? Você pode pensar em algumas cervejarias da região, por exemplo, que se eu for perguntar para vocês, qual que é a marca da cervejaria tal? A logo. Vocês são da região, vocês vão saber dizer? Cervejaria. Algumas cervejarias aqui de Londrina. Vamos pegar uma antiga, Eu vou falar aquela da da beira do Brasser lago. porque a gente atendeu a Brasser aqui já. Uhum. E a gente fez o rótulo, então Uhum. eu lembraria da Brasser. Tá. Mas Amadeus é muito forte a marca, e principalmente pelo Mozart.
Porque é algo que é diferente, cara. Você olha ele e reconhece em qualquer lugar. Exato. Então, você tem isso, né? Agora você pega o mais antigo ali, na beira do lago, né? A Fabicão. Fabicão. É uma cervejaria bem antiga daqui de Londrina, pioneira em muitos aspectos, abriu muitas portas. Mas você Mas não lembra, tem marca, exato. você não consegue ter essa recordação. Então é uma estratégia no qual a gente acaba entrando, né, para posicionar ela como se fosse a nossa cara. Então entra aí artista igual o Thiago, tem um lado criativo sensacional, ele posiciona a gente de uma maneira muito bacana, né? Mas ainda existe a questão de agora que a gente está com a fábrica nova, né, que estava falando mais cedo que teve a festa de inauguração da fábrica. Agora a gente está com uma fábrica grande ali, um barracão de, acho que de área ali tá dando 1.300 metros quadrados. Então tem espaço para a gente produzir várias coisas. Toda a produção agora está com a gente, né? Não existe mais nenhuma produção externa. Toda a produção está interna nossa, então toda, não só a responsabilidade, mas o criativo também está 100% da nossa mão. E acaba ficando um momento muito bacana para justamente a gente poder desenvolver esse setor de vamos expandir para fazer a questão das franquias, vamos fazer mais garrafas, vamos para onde que a gente vai, onde a gente vai pôr a cara, onde a gente vai pôr o chopp, o que a gente vai fazer. O legal de fortalecer a marca e ter uma marca forte é que depois você pode brincar com qualquer coisa, né? Igual a Coca-Cola, por exemplo, eu tô usando um tênis da Coca-Cola. Quem iria dizer que a Coca-Cola é produzir roupa, né? É porque ela tem uma marca tão forte que qualquer coisa que ela lançar no mercado vinga, porque a marca tá muito Já forte. deixa pro nosso querido Thiago fazer propaganda agora. Então manda aí, Thiago. É isso aí que a Amadeus agora lançou a nova coleção de camiseta, uma estampa nova, tá mais descolada. Não consegui trazer ainda, porque a gente tá na pré-venda delas, porém já estão confeccionadas. Aí lá na Prochê vocês vão encontrar lá, são 3 modelos de estampa diferentes, a gente vai ter legal. camiseta e boné. Seguir no Instagram lá vai ver também, tô atualizando diariamente com as E estampas. para quem não é de Londrina, tem uma loja online aí, já não tem Ainda não. Nós Então, temos loja online. vocês aguardem, ou dá para entrar em contato pelo Dá por pelo algum direct, lugar. Instagram, WhatsApp. Pede lá que eles Aham. vão dar um jeito de enviar para vocês. Do Isso. tamanho, Se Vai que quiser vai. dar um pulinho na Prochê também, conhecer a loja, bem conhecer, massa, lá tem são tudo, né? bem Então, toda a questão das outras lojas também, o Shangri-La, né? Quem quiser dar um pulinho nas lojas ali, a gente tem a parte de camisetas, vai conhecer tudo. Ainda toma um chopinho de quebra, né? Em vez de ficar na frente do computador, vai lá, toma uma cerveja, Verdade. ouve uma música, normalmente tem uma musiquinha. Agora você está falando do chopp, da cerveja, falando com o cervejeiro agora. Qual que é a diferença de produção do chopp e da cerveja? É o mesmo produto, praticamente. A diferença é que no final do processo, o chopp ele não é pasteurizado, tá? Você passa por um processo de pasteurização, que é basicamente um choque térmico, no qual você reduz o risco microbiológico do teu produto. Então, você pasteuriza o chopp, ele não é que ele está contaminado, não tem nada a ver com isso. Mas ele tem micro-organismo no qual ele tem que ficar refrigerado, assim como o leite, por exemplo. Né? Ele estraga mais rápido se não ficar refrigerado. Exato. Exato. Assim como o leite de saquinho, né? Que é pasteurizado, mas deixa ele 3 dias fora da geladeira, você vai ter problema. Enquanto você vai ter na garrafa um shelf life, né? Uma vida aí de 1 ano, pelo menos. Às vezes 2 anos, 3 anos, dependendo da cerveja. Já experimentamos cervejas de 5, 6 anos e tava Né, então, justamente isso, porque hoje você tem a validade da cerveja, ela acaba caindo para 2 lados. Um é essa questão de estragar, que a gente fala que é a questão do risco microbiológico, porém é muito questão de a parte sensorial, né? A cerveja às vezes não está apresentando mais aquele perfil que você gostaria, né? Por mais que ela esteja 100% limpa e saudável para você tomar, Perde alguma... a pasteurização ela altera um pouquinho, mas que eu digo com o tempo, né? Então você tem 1 ano lá, principalmente cervejas que não são de guarda, né? Porque você tem, agora eu começar a falar nesse ponto, vou mandar um pouquinho. Você tem alguns itens, né, alguns compostos e processos químico-físicos que você melhora e aumenta o shelf life do teu produto. Uma deles, por exemplo, é lúpulo. O lúpulo, ele é bacteriostático, ele não deixa a bactéria proliferar. Então, uma cerveja que é mais lupulada tende a aguentar mais tempo. Álcool, por motivos óbvios, né? Quanto mais álcool você tem no teu produto, mais tempo
você vai ter de garantia que ela não vai ter problema com o micro-organismo. Eu acho que até por isso que foi criado a IPA, não foi na época É, das tem uma história, delegações, né? tem a história... Taca lucro e Taca taca lucro. vai chegar do outro lado do mundo. É isso, é a história não mal contada, assim, digamos, que justamente chama India Pale Ale, né? Que é essa ideia de, para fazer a viagem toda da Inglaterra até as Índias, criou-se a Pale Ale, que era a cerveja que era comum na época, e acrescentaram essa parte do India Pale Ale, que é justamente a adição de deixar a cerveja mais forte de álcool e maior adição de lúpulo. Então você tem algumas coisas, né? A própria Triple que a gente trouxe aqui, ela já é bem mais forte de álcool. Então, essa a gente vai deixar mais pro final. Mas são algumas cervejas que elas são mais intensas, no qual ela, com o tempo, ela vai arredondando. Então, ela vai até ficando um tempo melhor. Cervejas que a gente fala de guarda, tem cervejas com 8, 9, 10% de álcool, que elas vão melhorando com o tempo. Então, você tem várias maneiras de você tratar essa questão. Tem umas que é melhor tomado fresca, tem umas que já dá para você aguentar, ela tem uma estabilidade, tem umas que vão melhorando, depende muito do estilo, né? Tem mais de 100 estilos de cerveja, você pode tratar. E essas várias que vão formas. melhorando, você pode ver como se fosse um whisky, assim? Quanto mais velho é melhor ou não? Não é uma relação direta, até porque você tem uma mudança interna dentro da cerveja que tem vários tipos de reações. Algumas coisas melhoram, outras pioram. Tá? Mas a questão é que chega a um ponto que ela tá num momento muito bom. Só que assim como todo produto orgânico, ele tende a... Passar do tempo. Exatamente. Por falar em whisky, o processo da cerveja para o whisky é quase parecido no começo, não? O whisky, ele tem a parte de fermentação, que no caso a cervejaria é um fermentado, né? A relação, o whisky é uma boa relação com a cerveja, porque eles vêm do mesmo matéria-prima, que é a questão do malte de cevada. Né? Onde você pode, por exemplo, ter outros destilados como vodka e cachaça, que são outra matéria-prima. O whisky, ele tem a mesma matéria-prima da cerveja. Então toda a parte de fermentação, ela segue regras semelhantes, vamos assim dizer. Mas são processos que têm peculiaridades diferentes. Né? São um pouco diferentes assim, mas acaba que vem para esse lado de você ter produtos que vêm da mesma matéria-prima. Hoje, vamos dizer assim, na cartela de variações, de receitas tal, vocês têm hoje quantas mais ou menos aí? Sabe de cabeça, Didi? Cara, de tabela ele deve ter umas 12 É? na tabela. Isso na tabela que manda para cliente. Tá. Mas igual na nossa loja na Prochenas, a gente tem 20 torneiras, né? E são todas nossas. Então tem muita 20? coisa. 20. Eu Tem já muita coisa contei que já mais de experimenta. 32 estilos diferentes que a gente já... 32? É. Caramba! E como que vocês vão Calma, criando? Como que é esse processo de criar uma nova receita e tal? Chega lá, tá tomando uma aqui e fala, vamos fazer uma diferente? Como que é isso aí? Então. Conta pra gente. Vamos lá, deixa eu só trazer um número mais assim. Na verdade, de receitas, a gente tem mais de 70. Caramba! Deixa eu aproveitar também. Né? Lembra que eu falei que lá Vou tomar no... mais um pouco que vai Não, vamos lá, firme e forte. Deixa eu mostrar esse rótulo aí, porque, cara, esse Cara, rótulo ficou muito apresenta o legal. seu rótulo, Thiago. Apresenta lá, Thiago. Então, Essa é a câmera ali. esse aqui foi um rótulo que a gente fez para inauguração da fábrica. Mostra. Vira lá. Olha aquela. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Aí, ó. Tá na contramão. Pode falar. Foi a inauguração que a gente fez da fábrica nova agora, que a gente tá em Londrina. Aí eu peguei a identidade do evento que a gente fez, coloquei pro rótulo. Ficou isso aí. Fiz o Mozart tipo de estátua. Bem Gostou do legal. recorte, ideia de recorte, É. colagem, né? Aham. Isso. E essa é a nossa IPA. Esse a gente aqui, pegou. nossa, tem bastante Aroma. aroma. Uhum. Cara, e Bem, eu não sou acostumado a beber. Então, assim, eu tenho que ir devagar, porque daqui a pouco eu não tô mais falando. Uma hora bate, aqui. Ah, Começou. Você falou que você tava no treino O do olho shape. começou a pesar. Você falou que você tava no treino do shape lá, a gente vai treinar teu fígado também. Fica... Não, Deixa que ele aqui já tá é. treinado com um suco. Mas não, a gente treina isso aí também, tá? Tá no desenvolvimento de carreira, tem treinamento etílico. Tá Cara, marcado. essa é boa. Mas, aromática, bem. Ela tem um fundinho azedinho, assim, parece limão, não sei se... Ela tem a parte do lúpulo que ela traz, ele não é bem azedo, ele traz um aroma mais de
da parte cítrica, assim. Eu falo que lembra o maracujá. Para mim, toda vez que eu... Também, Mas a também. IPA tem essa característica, né? O lúpulo que a gente usa, americano, tem alguns que traz a parte de maracujá e tem outros que traz essa parte de limão, então você vai encontrar esse tipo de perfil. O primo da minha esposa, ele se mete a fazer cerveja em casa e tudo mais. Ele fazia uma de limão siciliano, cara, que era muito boa. Fica a dica aí pra vocês, não sei se vocês têm. Já mas... temos. Aí, essa eu quero. Essa eu Quem quero tava falando, né? cara. Não trouxe, né? A gente ficava... Ah, também ia caber 70 aí. Porque assim, é que assim, a gente tem, né, a parte de garrafas, né, no qual hoje a gente já tem um número, acho que são 18, se eu não me engano, garrafas, né, de vários estilos que a gente faz. Porém, o chopp, a gente consegue trabalhar mais fácil, porque a gente não precisa ficar só na questão das garrafas, de fazer rótulo e fazer uma quantidade específica e vender para o público específico. O chopp, ele já pode ser mais experimental. Então, desde quando eu fazia cerveja lá junto com o Amadeu, desde 2016, 17, que a gente sempre fazia na fundo da casa dele, ficava bebendo a cerveja do mês passado, fazia todo mês, toda semana, desculpa, mas eu ficava bebendo a cerveja lá que era do mês passado, envasava, tomava uma cerveja, fazia outra. E é justamente essa questão Até de... porque leva um tempo bom pra cerveja ficar pronta. geralmente, quando você vai fazer em casa, alguma coisa próxima de um mês. Tá? Dentro de um processo de fabril, ele já é Quando a mais gente tava rápido. Na outra casa, na agência, o pessoal começou a fazer. E aí tinha todo esse processo aí de um mês e tal. Eles desanimaram porque a gente contratou um pedreiro e ele tomou lá, acho que 20 e poucas garrafas, o estoque todo. Sem avisar. Deixa quieto. Sem avisar. Sem avisar. Faliu a cervejaria. Faliu a cervejaria antes de começar. Rapaz, ele não construiu nenhuma parede de graça, assim? Não levantou nenhuma paredinha, pelo menos reta, pelo menos. Não, né? ele construiu uma, mas era... Coisa meio... Você vai ver, agora é um... Otimizada. então. meio... É isso que eu ia falar. Agora ele lançou moda, você vê? Várias lojas com parede em S agora. Mas então, e você tem, né, categorizado, se eu não me engano, acho que mais de 120 estilos pelo guia que a gente tem da Brewers Association, né? Então, você tem um guia de estilos clássicos, até porque quando você vai para campeonato, você tem que seguir o que está dentro do padrão do estilo. Além daquilo que a gente consegue inventar dentro de estilos, estilos novos que estão lançando. Né? Então você consegue, você muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho lá. Por que vocês não fazem um bar com rodízio de cerveja? Cara? Primeiro bar de rodízio de cerveja. Fixo É porque não tem fim. Bora. Isso aí não tem Vai, fim. Diferentemente, você vai num rodízio de churrascaria, você enche, né? onde que você É enche. verdade. A cerveja vira líquido, já era. isso, o rodízio de cerveja não tem fim. A pessoa, quando ela tá ali, você não desmaia porque você comeu muita picanha, entendeu? Você não bate no coleguinha porque você comeu muita linguiça. Cerveja é um problema muito sério. A cerveja é um problema muito sério. Mesmo da cerveja sendo uma cerveja que se a gente toma menos, ainda é um produto que tem que tomar com parcimônia, né? Então, Mas agora que a gente tá com a campanha de beber menos, beba melhor. a gente sempre Bem evita. consciente. A gente, acho que pouquíssimas festas a gente fez qualquer coisa open bar, sabe? E é uma questão de realmente consciência, né? Até porque Para não manter é uma o cerveja evento. para ser open bar, para tomar e encher a cara, né? É uma cerveja para degustar. Eu consigo, cara. mas assim. Assim. Mas esse é o conceito da Mas coisa. esse é o conceito. É outro, né? A Isso. cerveja pra você encher a cara, cara, aquela cerveja São momentos, na latinha, verdade. você vai jogando latinha. Isso. O que a gente tenta trazer mais é a questão de momentos, né? Tem um momento da nossa vida que você não quer fazer isso. E não tem a ver com idade, não tem a ver com só cultura específica de alguém. É porque tem um momento que você quer trazer um momento legal, confraternizar. E é isso que a gente busca, ouvir uma música legal, o Didi tocando lá no canto. Mas é o que a gente sempre busca, né? Então, a forma com que a gente quer entregar o produto é trazer esses momentos bons. Então, quanto a gente evita esse tipo de associação, né? Por mais da gente gostar de beber bastante, a gente tem que trazer um lado consciente também. Isso acaba segmentando um público também no sentido de idade, né? Porque assim, a molecada mais nova, que tá focada assim, em cervejada, coisas do tipo, elas talvez não sejam um público alvo. Claro que elas vão consumir. Mas acho que o público-alvo de vocês seria um público 30 a mais, talvez. A gente tem a nossa faixa maior, né? É 40 a 60, mais ou menos. A gente tem a nossa faixa específica, sabe? Maduro, já. Só que Bebeu só que- bastante. isso. Já agora vamos Apesar Vamos que hoje apreciar em dia agora. eu tô vendo muita gente nova entrando na cerveja especial, no caso, por questão de curiosidade.
como tá meio que ele vê aquilo em todo canto e tem a curiosidade e vai Sim. chega lá no bar pra experimentar. Hoje em dia lá na Prochê, quando eu Traz ia a namorada, há um negócio 4 anos atrás, diferente. quando eu cheguei aqui em Londrina, tinha muito mais pessoal mais de idade do que tem hoje em dia. Eu consegui reparar isso aí. O que eu vejo é questão de situacional, porque assim, você tem faixas de idade onde que aquela pessoa se encaixa naquela cidade, né? Quando você tem um pessoal mais jovem, muitas das vezes é tipo de baderna, de bagunça, que a gente adorava fazer também, Sim. mas chega um ponto que quando você é mais novo, às vezes você leva aquelas cervejas em situações especiais, né? Às vezes você quer sair com a namorada, o namorado, quer fazer alguma coisa mais chiquezinha que tá fora do teu dia a dia. Eu vejo muito isso nos bares, né? Ou até pedidos em casa, ou as fotos que o pessoal marca a gente. Você vê, é um casalzinho, alguma coisa assim quando é mais jovem. Pensando nisso também, por isso que eu fiz esse rótulo assim, mais descolado, por conta disso aí, que também tem um público Chama novo atenção. chegando. Isso. Então a gente consegue pegar essa galera, né? Sempre 18 mais. Mas começa um pouco mais velho justamente porque eles passam por essa experimentação de beber bastante, beber coisa diferente, beber Natural, produtos processo natural. produtos Primeiro vem duvidosos. ansiedade, depois Produtos duvidosos, que muda Eu até a lembro- cor do xixi. Eu assim. lembro, Nossa Senhora. eu lembro das festinhas de República que a gente misturava várias coisas, menos bebida normal lá para fazer os coquetéis lá. Cara, tinha festinha A de... gente, você não chegava daqui de Londrina fazer parte do Samaná, né? Sabaná não. Não, o era Samaná tem uma- bastante história bacana sobre bebidas feitas em máquina de lavar roupa. Caramba. Muita história Tinha legal. festinha de bar, assim, que era open bar até o primeiro ir no banheiro. Cara do céu. Esse cara apanhava quando ele... Acabava com a festa de todo mundo. Acabava com a... Mas é um Mas processo natural, igual você falou. Eu acho que... tem esse processo, a galera vai bebendo, a gente fez parte desse processo. Sim, faz parte. Mas você tenta. Primeiro que, sei lá, na minha época mesmo, eu já não tinha. Tava começando ainda. Quer ver? Eu acho que sou muito velho. Né? Mas eu tava começando ainda a entrada de cervejas especiais no mercado. Então nem tinha muita essa opção. Você não tinha, você vai ver. Né? Eu acho que dependendo da época que a gente vem, você não tinha essa opção. Começou no Brasil mais perto de 2010. Mas assim, vocês têm também um cliente fiel, né? Eu vejo assim que vocês têm uma galera que é bem fiel. Assim, o que você acha que eles identificam que mantém essa fidelidade? Qual que é o diferencial assim que vocês têm em relação a outras marcas que são também artesanais, tal assim? O que vocês acham? Vou deixar da opinião de vocês que estão. Ó, eu falando em questão que Enfoques assim, diferentes. eu sou comercial, eu atendo muito ponto de venda. Foi uma coisa bacana, porque era uma marca nova, né? E muita gente, que o Lucas falou, a galera queria alguma coisa, mas não tinha. Então a gente se apresentou como uma marca que dava essa opção para o estabelecimento ter uma bebida diferente para oferecer para o público dele. E teve muita gente que apostou na gente nesse, né, vamos falar, 8 anos atrás, que estão com a gente até hoje. Então isso também ajudou muito essa coisa da divulgação da marca. E para eles foi super positivo, sabe? Já tinha uma marca consolidada a nível nacional sendo vendida nesse estabelecimento, e quando a gente entrou, a gente conseguiu atingir um volume igual ou até maior de venda nesse estabelecimento. Isso pra gente é muito legal. Então tem essa coisa, né, deles acreditarem na marca, acreditarem no produto, e deu super certo. E aí entra toda essa coisa dessa cultura orgânica da galera ir conhecendo o produto e se apaixonando pelo produto. Eu acho que o principal mesmo é essa coisa. Produto e todo Essa cultura toda, a né? cultura Da que marca. a marca Isso, tem. é que eu ia falar. Como eu tô, vez ou outra, nos bares da Amadeus, e eu vejo sempre o mesmo pessoal, não é só questão de qualidade. Porque chegar e você dizer que é a melhor cerveja de Londrina, qualquer cervejaria também pode chegar, a minha é a melhor, por isso que o pessoal gosta. Mas é uma questão de experiência que o cliente passa lá dentro, velho. A experiência que o cliente passa, as opções, a variação, a variedade de estilo que ele tem lá. E o souvenir e o atendimento também. Eu vejo sempre a mesma galera. O pessoal, quando eu chego no bar, é difícil você encontrar aquele mesmo pessoal conversando coisa séria. Tá todo mundo rindo ou tá lá no balcão conversando, brincando de estilo de cerveja, qual vai beber. Acho que é mais isso. Além da qualidade, é isso aí, a experiência, velho. Eu vejo mais isso. Né? Aham. Porque cada tipo de produto de bebida alcoólica tem um perfil, digamos assim. Né? Tem preconceitos envolvidos também, mas quem toma cachaça
Por exemplo, hoje no Brasil não é tão bem visto como o cara que toma uísque, por exemplo, que é uma coisa mais elitizada, de coisas 21 anos. Você ia falar uma coisa, mas eles iam cortar, então não vou falar. Mas assim, tem só aí fazendo que é o parênteses. bom, né? É aquele Tem corte cachaça preto e nossa branco. participando de evento fora e batendo nos uísque tradicional, viu? As Então, cachaça brasileira ganhando uísque. mas aí você tem, né? Você tem a cachaça, ela tem um tipo de público. O vinho, você tem um público um pouco mais elitista, né? Não são aqueles momentos que a cerveja traz. O que eu vejo que a gente consegue entregar de uma forma bacana, né? Justamente por tudo que toda a bagagem que a gente tenta trazer junto com o produto, é justamente a cerveja agrega. A cerveja confraterniza. A cerveja traz gente junto. É a maconha, né? A rodinha, né? É a rodinha. Ela tem tipo um equilíbrio de descontração, né? Uhum. E também um certo, vamos dizer assim, quando a gente vai para cerveja artesanal, também tem um certo requinte, né? Sim. Então acho que ela tem esse equilíbrio, né? Porque se a gente pega, olhando para por exemplo, o bar de vocês, ele tem exatamente esse equilíbrio. É igual você falou, várias mesas, com muita gente conversando alegre e feliz, mas as pessoas que estão lá têm um certo, vamos dizer assim, não é o mesmo ambiente de... Convívio. Tem um destaque de status. né? Não. Você sabe a história do designer, né? Não. Falando com o designer aqui, a cerveja é meio que o designer. O designer não é nem tão macho o suficiente para fazer engenharia e nem tão viado o suficiente para fazer arquitetura. Então a cerveja tá ali. O cara não é nem tão viado o suficiente para tomar vinho e nem tão macho o suficiente para tomar cachaça. Então vai na cerveja artesanal. Mas assim, uma das memórias que eu tenho mais de carinho que eu tenho foi acho que foi o primeiro aniversário lá da Prochê. Que a gente teve a inauguração da loja da Prochê e quando a gente fez o aniversário a gente expandiu pro box do lado onde a gente tem a chopeira de 20 bicos lá. E eu tava no segundo andar do box, olhando de cima para baixo, e foi um reflexo, isso foi em 2019, final de 2019. E foi um reflexo do nosso trabalho, por quê? Porque eu tava lá no segundo andar, a gente tava no dia o Derico tava lá. Então ele subiu no palco para tocar com a banda que tava tocando, que tava os músicos sensacionais. Ele subiu junto, tava tocando, e eu olhava para baixo, eu via a galera, né, como eu falei no inicialmente, o pessoal do Festival de Blues tava lá. Né, então, que é o pessoal mais velho, tem uma condição financeira legal. Aí você tinha o pessoal que a gente tinha feito o evento do Thrash Metal lá. Também a gente fez um evento no qual a gente ajudou a galera a fazer um CD com músicas autorais de Londrina, chama Amadeus Mosh Pit, eu tenho uma cópia ainda. Então tinha a galera do heavy metal, a galera do reggae, e aí hoje, né, com toda a briga cultural que a gente tem, direita, esquerda, pra cima, pra baixo, seta pra baixo, enfim. Todos esses negócios que a gente tem, mas tava todo mundo um do lado da mesa do outro, todo mundo curtindo, conversando, e gente vestido de camisa, gente vestido colorido, e eu olhava ali de cima, aquele negócio, aquela foto eu tenho mental, que é justamente como a gente alcançou esse objetivo de confraternizar. O lado democrático, que eu falo, a gente é para todo mundo, né? A cervejaria é para todo mundo, a gente busca entregar esse produto que não é, nossa, o mais forte, o mais... Não, cara, é para você ter uma experiência bacana com o que você está trazendo. E tem 70 coisas que a gente vai, 70 estilos de cerveja, de alguns você vai, não sou muito de cerveja. Calma, mas prende isso aqui, é muito amargo, mas tem mais baixo, mas quero mais doce, eu quero com fruta, eu quero mais ácido. A gente dá um jeito. Mas vai lá, tá com os amigos, momento legal, música legal. Isso pra mim é a parte que eu vejo impagável. Que eu tive essa experiência de ver isso. Tinha umas 200 pessoas naquele espacinho que tem no Prochê, não tava nem pra andar. E foi uma experiência assim que falou, olha, aquilo é onde a gente acerta. A cerveja é boa, a gente tem muita criatividade para trazer, a gente capricha bastante, mas esse lado de entregar esse momento pro pessoal é uma coisa que na época mexeu assim bastante. Eu vi isso muito como objetivo. Você colocou esse marco aí, né? Esse evento onde você viu ali todos os públicos tal, consumindo e tudo mais. Onde você consegue identificar que fala assim, cara, esse aqui foi o momento que a gente viu o negócio decolar mesmo. Fala assim, olha, aqui foi a guinada, aqui o negócio decolou. Sobreviver depois da pandemia. Sobreviver da pandemia. Mas teve vários momentos, né, icônicos, assim. Esse foi um deles que eu falei justamente essa parte. Ela tem a caixinha aqui do lado para marcar, né, teve o Love Marks. Sim. Sabe? Chegamos aqui. Chegamos aqui. Isso sim.
Há algumas parcerias, né? Como eu falei, quando a gente vendia cerveja no Estádio do Café, foi quando a gente também teve essa questão desse reconhecimento de pessoas de Londrina inteira, né? O pessoal marcando quando é que vocês vêm, graças a Deus tem cerveja boa no estádio. Porque vinha a questão do pessoal vendendo as latinhas, normalmente não era nenhuma cerveja muito especial, o pessoal gostando e a gente trazendo isso que eu falei desse lado cultural lá pra dentro, então, e a galera aceitando, sabe? Quando a pessoa entra nessa fila pra curtir a música, tomar cerveja boa com os amigos, você não vê ninguém andando pra trás, sabe? Era a sensação. Era torneira no estádio. Ou não? Oi? Era torneira no estádio. Era com Torneira. A É porque gente não pode garrafa. Né? Então, teve uma vez, acho que foi o segundo jogo que a gente fez, que a gente levou na primeira vez, acho que 6 chopeiras. Aí beleza, tinha 30 mil pessoas no estádio, eu falei, porra, Durou vai dar 3 minutos. fila, vai dar... Não, chopp tinha bastante. Mas tinha várias chopeiras, mas eu falei, mas vamos levar mais chopeira? Porque tava muita fila, né? O pessoal tava louco pra beber, tava voltando agora cerveja, álcool no estádio. Aí eu acho que a gente levou 10. Ia começar o jogo, caiu a luz do estádio. Nossa. Tive que deslugar metade das Puta chopeiras. merda. Ia começando o juiz e ia apitar. Buf. Você Então, roubaram a gente o levou estádio. Aí ele falou, eu acho que a gente exagerou um pouco. Aí a galera fala assim, não, segura o jogo aí, deixa o jogo rolar. Deixa o jogo pra depois. Para o jogo aí. Se eu soubesse, não Vamos tinha tomar feito o jogo de dia, pô. Eu não tinha feito isso no jogo de noite, não ia ter esse problema. Né? Mas a gente derrubou a luz do estádio, tanta chopeira que a gente pôs pra atender o cu. Mas teve vários desses momentos, né? E esses dois, assim, são os que, pra mim, clarinho, quando eu lembro que Dá eu pra atingi o ligar um público e a chupeiro gente... no carro elétrico? Cara, Aleatório. se escolher a chopeira certa, Essa agora é um corte. se escolher a chopeira certa, a chopeira de ano vai. Mas se escolher a chopeira certa e andar 20 por hora, eu acho que você chega lá, velho. Boa. Devagarzinho, vai devagarzinho. Essa história do estágio aí me lembrou que mais vale comer um chopp gelado do que do que o futebol profissional. Jesus. Mas aí teve isso, teve a pandemia, né, onde a gente teve uma reestruturação. E agora, por último, né, esse ano, o momento mais vívido aqui é a nossa fábrica nova. Isso aí. Quanto tempo que tá a fábrica? A gente montou ela e começou os primeiros testes em novembro do ano passado. Novinha. Novinha, Zero. brilhando. Então, assim, foi um momento que é onde a gente também, eu sinto que a gente se consolidou, mas isso foi mais um marco físico do que necessariamente eu falar, agora a gente vai. Porque eu acho que é uma sensação, pra mim é muito quando eu senti que a gente conquistou o público, foi quando eu tive essa sensação de estamos, né, no caminho certo e estamos indo, o negócio ficou. Mas para qualquer empresário, né, qualquer responsável nesse sentido, você tem mais esse conceito de que é uma briga eterna, né? Então, eu não talvez por uma questão de segurança interna nossa mesmo, eu não consigo chegar num ponto de eu falar, não, agora a gente tá bem. Não. Vamos mais. Mas onde eu senti que quando a gente atingiu o coração do público ali, aqueles momentos que você conseguiu enxergar isso fisicamente, eu falei, justamente onde você São acerta. pontos de chegada, mas... O horizonte vai expandindo, né? Exato. Isso é uma mistura entre esses eventos de você conseguir alcançar o público com esses marcos Você que a põe gente a tem, ou bandeirinha e físicos. continua. Isso, Isso, olha pra frente. isso. É um caminho muito de marca ali, anda, marca e anda. Já pediu para estagiário pro Litonel? Já. Tem toda essa... Mas já poli também, então tá tudo certo. Pude mesmo, porque eu tava brincando. Porque tem Tem que a chave de se entortar gelo, né? Se entortar vidro. tem- ensacamento, né? Não, mas lá a gente cuida muito da questão da fábrica, tudo em inox, tudo bonitinho, mas então, ele aparece ainda mais, para ele ficar brilhando, a gente tem que chegar, ó, dar bem limpinho. Como uma empresa de alimentos, a gente capricha bem, sabe? Então chega uma hora que a gente tá com o paninho mesmo. É puxado, mas faz parte do processo, né? A gente diz que cerveja é o que o cervejeiro tá fazendo quando não tá limpando alguma coisa. Então, Pior, né? faz parte. Eu vejo o cervejeiro ali igual, não sei se você assistiu o Breaking Bad, quando o Walter White tem o episódio Mosquito, que ele fica o episódio inteiro tentando matar o mosquito. Eu vejo um cervejeiro, mais ou menos. Mas é por aí mesmo. É por aí. Manter a qualidade ali é muito importante pra gente. Então é um caminho que a gente busca. Dizem que rumores, né? Que histórias que o povo conta.
Dizem que a Heineken tem uma contaminação por acaso que traz um sabor específico. Será que isso é verdade? Contaminação, não. É muito difícil afirmar isso. Contaminação é uma coisa que você não controla. Né? O micro-organismo é um ponto-chave do processo. Né? Os desejados contra os indesejados. Então, é difícil de falar. Então fica o selo aí de mentira. Selinho fake news, pá! Né, cara? Porém, agora tem a parte legal. Existem cervejas no mercado no qual existem que a gente chama de defeitos ou os off flavors, que são a característica. Não é micro-organismo, não é azedo, porém existem cervejas que têm uns gostinhos mais de manteiga, de enxofre, algumas coisas que claramente começou a fazer com aquele defeito e se tirar perde cliente. Isso existe. Isso existe. Aí, caçadores de mitos. Uhum. Caçador de mitos, ó, entendemos mais uma coisa, né? Nem todo defeito É defeito. é defeito. Que autoanálise, hein? Nossa senhora. Tomou 3 cervejas já tá falando. Bora filosofar. Mais uma aí que Vai lá, Guerda. Coisa linda. Palavras do Cacá. Ah, Lager. escuta. Vou começar a cervejaria agora. Qual que é a dica que vocês podem dar aí para quem tá querendo começar nesse mercado aí? Pô, os caras vão dar dica pra Pega outra. concorrente. Eu acho que... Não, não é outra. Mas é dica do bem, né? Dica do... Só, essa daqui é aquela que a gente só pergunta depois o cara tomou 3 ou 4 cervejas, que aí ele Começa a entregar os segredos, né? ele olha assim pra você e fala, você é meu amigo. Você quer começar Contar a tudo pra cervejaria? você. Eu vou falar o que um professor meu falava pra mim. Da mesma forma que carro tem quilometragem, a gente tem que ter litragem também. Então, a primeira coisa vai tomar cerveja. Boa. Primeiro ponto é isso. É. Vai tomar cerveja, vai tomar cerveja diferente, vai descobrir o que você gosta de fazer, vai descobrir aonde que você quer pôr a mão, pôr a cara e vai pra cima. Qual que é essa daí? Essa é uma International Lager, tá? Essa aqui é um projeto que a gente tem, pega outra ali também, né? Que a gente estava fazendo junto com outras duas cervejarias aqui, que é a Avon e o Geada, Tem outra que a gente também. produz lá na fábrica. Tem mais É um. uma collab. Que é justamente, começou ela como collab, e ela justamente, nós temos o quê? Onde é que eu mostro aqui? Pra lá, tá certo? Tá certo. Ó. Pega o Alex que pega aqui, ele pega a contra aqui, Ó, ele pega top. certinho aqui, ó. Aqui, ó. É que são 3, né? Então vai sofrer. São 3 cervejas que a gente tem, né? Tem a Hop Night, que é uma IPA americana. Tá? Tem a Caramelo, que é um cachorrinho caramelo ali, que é uma Brown Ale. Né? E tem essa International Lager também, que é a Golden Star, que é um Golden Retriever. Que a gente tem esse projeto junto com Rancho Alegre. o Rancho Alegre, né? Que é um abrigo de animais. Então, a gente tem toda a parte do lucro da cerveja que é destinada. Inclusive vai ter Ao uma abrigo. festa agora, né? Vai Dia ter. 17. Vai ser lá na fábrica, nova agora, dia 17/5. Aí vai ter um... Caramelo Fest. É um Caramelo Fest. Pint for Pups. O nome da cerveja é Pint for Pups. Pint Não, for não. Pups. E todo o lucro vai ser Aí convertido. todo o lucro vai ser revertido lá No abrigo. pro abrigo. Isso é muito legal. Cara, o rótulo tá de parabéns. Qual que é esse? Não, esse não foi eu que fiz. Essa é a foi? Hop- Não. é a Mas International. tá Mas tá no nível sensacional das- esse aí. Tanto é que eu confundi. Então tá no nível das que você faz. Tá muito legal. O que é esse free pick aqui do lado? Aquele xizinho assim, né? Do banco de imagem. Mas assim, Muito legal, né? por mais que o Thiago tá aqui não faz muito tempo com a marca, tá há quantos anos, Thiago? 4 anos. 4 anos. Mas a gente, não, já faz, ele tá desde Recife, mas a gente, quando a gente faz rótulo novo, a gente sempre convida artistas novos. Então, antes dele chegar, muitos dos rótulos que a gente fazia eram feitos por artistas diferentes aqui de Londrina, que é justamente o conceito de arte, etc. Então a gente fazia, chamava um pra fazer, um outro pra fazer, uma outra pessoa pra fazer. Os E ainda rótulos tem da banda isso. é assim até hoje, né? Os rótulos da banda são assim. Quando porque a gente também tem o projeto de apoiar as bandas, principalmente as bandas autorais de Londrina. Então a gente tem vários rótulos que carregam as marcas junto com a gente. Hoje esse projeto tá só para os rótulos das bandas. Ou não? Tem Não, isso? não. É que normalmente acaba casando deles conhecerem algum artista. A gente fala que a gente sempre, se você tem alguém que você queira indicar, que às vezes são os artistas que fizeram a identidade visual da banda. Então ele pega o conceito muito da banda e joga no rótulo. Não, mas não só isso, né? A gente tem
Várias pessoas As que falam. latinhas. As latinhas é um projeto que a gente teve, que ainda está em andamento, mas ele tá parado, que justamente cada lote de lata era um rótulo com um artista diferente contando uma etapa da fase da vida da Amadeus. Hoje a gente está agora na fábrica nova, a gente vai ver de como vai fazer para fazer esse lançamento das latas de novo. Mas é um projeto que a gente quer continuar também, mas sempre tentando, né, dessa forma, carregar a galera, seja a banda, seja a arte, de qualquer forma que a gente consiga apoiar. Muito legal. Agora põe no E tem jeito. assinatura do artista? Não. Nos rótulos normalmente tem, Uhum. né, os rótulos das bandas principalmente, mas não é uma regra, não. Sim. Muitas vezes nas latas tem. Das latas. Nas latas sempre tem. E é um projeto muito legal. Isso aqui, Bingo. Você já quer tomar, cara? Termina o Você dá seu, pra cara. Vai esquentar, Termina É, o seu, abriu, velho. merece abrir outro. Já. Tá tudo fundinho de copo. Ô, Tiagão, ó. Isso é culpa minha. Eu tô falando demais, aí eu não bebo, vocês ficam bebendo, Uma entendeu? curiosidade Tô falando pra aqui, caralho, eu fico falando, vocês ficam bebendo. De litragem, que ele falou. né? Litragem, gente. Só tirar uma curiosidade. Vai beber, velho. Vai beber. Uma hora, todo homem, ou agora no caso mulher também, bebe, até chegar num ponto que quer abrir um bar. E vai chegar, você beber mais, você vai abrir uma cervejaria. Isso que eu tô falando. É a litragem. É litragem. Vai tomar cerveja, chega no mercado, vê uma figurinha diferente, estilo diferente, vai pondo pra dentro. Você tem certeza que você vai acabar nesse caminho. Deixa eu tirar uma dúvida aí pro designer aqui, de designer para designer agora. Maria. Essa marca não é vetor, né? O Mozart não. E como que você trabalha com ela em grande escala? Tem ela em alta resolução? Tem uma vetorizada dela que a gente usa nos bares. Tem a monocromática, tem as variações. Tem as variações. Legal. Tem variações. Mas ela tá em uma qualidade bem bacana, essa daí. Aqui, ó. Que é Não a dá foto pra do fazer Mozart mesmo. É. Legal. Mas, por exemplo, ó, Eu sempre tento trabalhar assim, Aqui aqui entendeu? a caso gente já é uma trabalha estátua. é uma É. estátua que a gente busca, mas a gente fez vários modelos, né, Uhum, Thiago? tem. Vai brincando com o Mozart ali. Com... É. Essa da camiseta provavelmente foi vetorizada. Aham, assim, e tudo isso. mais. Legal. Mas dá pra brincar um monte. Nossa, esse lance de trabalhar com Mozart é animal, velho. Criatividade. Esse, cada vez que faz, o cara se mexe no caixão. Cada coisa que você faz, o cara, ó, dá 3 tremeliques ali no então. caixão, coitado. Nossa, o moço virou até cervejeiro também. Foi ele que fez a tripel, tem um vídeo dele fazendo a tripa. É, os Bacana. vídeos. Aí tem, ele tem ele de coelhinho de Páscoa, É. de Papai Noel, aí tem de Nossa, tudo, coitado. coitado, Ele né? sofre, ele sofre. Acho que se a gente for, Mas tem tá até vendo? medo de ir pra Áustria lá. Ele bebia, será? Sim. Cerveja? cerveja. Morreu novo. Cerveja né, não- velho? O cara é boêmio. Morreu. É, os caras. Morreu novo. Hoje, Dino, tá me Coisa condenando a que morte, mais os cara? caras faziam Não, naquela tô falando época do era Mozart beber. original, pô. Não, pô, mas se eu tomar cerveja morre cedo, você é o quê? Ô, louco, meu Mas tem que querido. cuidar, né, Tem que cuidar, tem que cuidar. Vai correr Ah, beber. mas os caras só faziam isso, né? Beber, né? Não É, não, queria saber lá- de água. Não, lá... Não, era. Eu tava... Idade média era só bebida. Nem podia chegar perto da água, né? Tudo contaminado. mas isso é uma coisa que justamente a cerveja tem a sua história que acompanha a história da humanidade, A né? história da tripa é bacana também, né? Justamente, era muito normal você ter produtos fermentados, que era justamente muito menos arriscado você tomar cerveja ou levar a cerveja para algum lugar do que você tomar uma água local, que podia estar contaminado, pegar uma desinteria e empacotar. Por falar em água, a água é algo muito importante para a produção de cerveja. Sim. Como que é o processo da água da Amadeus? Olha, hoje a gente trata a nossa água, né? A gente tem um poço que a gente tá homologando, mas onde ficava lá na outra fábrica também era poço. E a água hoje, ela não é um problema muito sério quando a gente fala de qualidade de produto, né? Hoje se vende muito isso, porque lá, eu acredito que já deve fazer uns 30 anos ali, posso estar errado na data, mas onde a tecnologia já acompanha a qualidade da sua água, né? O que acontece é que quando você era nessa parte de Idade Média, essas coisas, Assim. eu não vou falar só É, Idade Média, não, eu- todo o período aí que houve a produção de cerveja, você não tinha um poço específico, você pegava água de rio, você pegava água de mina, então onde que se tinha uma fama melhor era justamente próximo dessas nascentes, onde você tinha brotações de água, onde você tinha água na sua forma mais pura, né? Agora, hoje é uma questão de custo. Quanto mais você gasta para você fazer a sua água, até porque você consegue desenhar a sua água para cada estilo de cerveja que você quer fazer, muitas fábricas eles simplesmente desmontam a água e montam de novo. Caramba. Simples assim. Então hoje essa questão de, porque a água é melhor. Teve uma época disso, teve uma época que você tinha
a mão do cervejeiro também, né? Onde você não tinha toda essa parte de comunicação online, que todo mundo tá sabendo o que todo mundo tá fazendo. E o de tratamento de água, talvez, também teria que gastar mais, gastar menos, ou realmente queria gastar, ou a pessoa pode não fazer o trabalho 100%. Mas hoje a água, ela é um dos maiores ingredientes. Ela é o maior ingrediente da cerveja, né? Se você for ver, né? A cerveja que tem 5% de água, aproximadamente 95%. 5% de álcool, aproximadamente 95% de água. Mas, hoje é uma questão de tratamento mesmo. Hoje a gente tem um setor de tratamento de água, com laboratório acompanhando, deixar ela no padrão para fazer. Legal. Eu falo porque na época a minha avó morava muito perto do bairro Cervejaria, né? Que tinha ali as... Curiosamente, eu mudei para lá. E conheci minha esposa no Oktoberfest de Blumenau. Olha aí. É muito Tá temático. inserido, Tá não muito tem- não tem temático. como sair do Meu jeito, Deus não. do céu. E eu acho que era a fábrica da Skol na época, se não me engano. Depois desativou e a gente ia nadar nos poços. Escola Londrina. E, cara, era molecada pulando naqueles poços lá, um monte de poço. Cara, a gente se divertia naquela... É muita água. É muita água. Esse aí que era o sabor de que diferenciava a cerveja. Depois da molecada. Molecada. Da molecada. Gostinho. Cerveja é gostinho de molecada depois do futebol, né? A garota podia lançar uma cerveja. Cerveja do... Podia lançar. Isso a gente tem uma cerveja de chocolate que é incrível. Como a gente estava em mudança da fábrica, a gente não fez esse ano, mas a gente tem uma Aquela Imperial receita, cara. Porter com cacau mesmo. Cacau. Vou fazer um Essa monte de veio? papo, uma cerveja dessa. Essa veio? Não. Aí, Esse ano a essa gente não não veio. fez. Pô, Ó, fica a brincadeira. ideia pra próxima Páscoa, É hein? uma mudança, né? Não permitiu a gente... Aí, ó, Marcelo, ideia pra próxima Páscoa. Um ovo de Páscoa da Amadeus com uma cerveja dentro. Nossa, eu queria uma caneca de chocolate, velho. É cerveja muito boa. A gente já conversou sobre isso. Tem algumas ideias que dá pra fazer, que você põe a cerveja, derrete chocolate, enfim. Dá pra inventar. Porque aí o problema, como a gente chega a 70, que você tava perguntando, inventando bem essa, não vai ficar bebendo com os amigos da Nice. Eu entendi. Se a gente tomar mais umas 2, 3 aqui, vai sair novas fórmulas. Pega Sai. acaba tudo que tá aí fora, já faz. Sai. Ó, Você essa viu, você tava aqui, elogiando o design, como que eles são criativos, você entendeu de onde sai a criatividade, né? cara... Todo tá. Essa eu vou pôr mais um pouquinho pra você. Eu vou melhorar teu shape aqui, peraí. Melhor shape. Aí. O que faz ela ficar mais escura? É o lúpulo, é a torragem, Malte torrado. Respondeu. Se ele te contar, Malte torrado. ele tem que deixar a gente aqui enterrado. Não, mas... O que tem aí é dentro? o E contrata, caramelo 4. Caramelo. Nossa. Mas olha aí. Graças a Deus, não. contrata uma molecada com o pé sujo pra pular lá no tanque. Então o pessoal no bairro lá. Não, mas faz parte da receita, né? Hoje você tem maltes, o malte de cevada, na verdade, ele é um produto que, né, como a gente fala, vem da cevada, que é um parentinho do trigo, e a cevada é malteada. O que é? A malteação é um processo tão complexo quanto a própria fazer cerveja. São indústrias, assim, bem distintas, né? É tão importante a questão como você fala de produzir café e beneficiar e secar, né? Muito importante. E a questão da malteação é você tem uma germinação controlada. Então, o que você faz? O malte, ele tem muito nutriente para a planta poder crescer, né? Uma semente ali que tem muito nutriente. É esse nutriente que a cervejeiro usa para fazer cerveja. Só que ele não está disponível na semente, porque está duro, né? Tá tudo concentrado ali para quando chegar o momento certo, nas condições adequadas, o germe do grão vai crescer. E aí desenvolve a planta. Então, o que acontece? A gente simula, não a gente não, os malteiros, né? Simulam as condições adequadas para essa semente brotar. Então, quando ela começa a brotar, todo o malte, todo o grão, né, que era duro e não disponível, ele fica disponível para a planta comer. Aí a gente faz o quê? Seca. Então, eles vão lá, secam esse grão, né, que daí se chama malte de cevada, né? E dependendo da forma com que você conduz essa secagem, você vai ter maltes mais claros e maltes mais escuros. Aí tem maneiras que você faz ele ficar mais trazendo um sabor de pão, mais uma cor mais tostada, outros mais caramelo, uns café, uns torrado, uns chocolate. Então, com isso você consegue ter uma gama grande de tipos de malte no qual você monta a sua receita. E aí, no caso, a receita é baseada nesses maltes diferentes. Cara, ela tem um sabor, parece que mais adocicado, não sei identificar direito, mas Maravilha, né? muito boa. A cerveja é muito boa. É diferente. Os caramelos e pros cachorrinhos.
Puta, é verdade, Nossa, né? tá ali, É o ó, Danilo, velho. Pai do céu, eu tinha que trazer uma chopeira, cara. Pelo menos ele Eu vou ficava, te falar uma ele coisa, ficava viu? ajudando a gente a beber. Essa daqui é e legal, ficava que ela já bebendo é mais também. pro... Lembra um café, viu, Léo? Essa já tem um pouquinho mais do caramelo, assim. É. né? Do café tá aí. Tá aí? Tá aí, tem do café. Aqui também aqui tem medalha. Tem. Medalha. Medalha. Então, vamos nessa. A Pumpkin você trouxe também ou não? A de abóbora? Não. A Nog é a nossa mais medalhada ali, tá? Ganhamos medalha de ouro esses, acho que ano passado. Ano passado? Ano né? passado. Ano passado. 3 Sabe- anos consecutivos, se eu não me engano, ela ganha. Mal acostumado, né? É. Meu Deus. Isso é legal, né? Pra cervejaria artesanal que envolve tanta qualidade, né? Tá sempre participando, E podendo se comparar, ganhar, né? Isso é legal, né? Ah, é uma afirmação que a gente tem, que a gente tá no caminho certo. Né? Eu acho que, mesmo que tem cervejarias, né, que buscam, acabam não ganhando nada, tem outras que focam em ganhar medalha, ganham várias. A gente sabendo que tá ganhando medalha, significa, olha, a gente tá no caminho certo, é uma receita legal, a galera tá com uma mão boa, tá produzindo, é uma conquista, né? Ainda mais o pessoal dos clientes também gosta, né, de... Uhum. Imagina, você tem uma cerveja premiada vendendo no teu estabelecimento para os clientes. Isso Não é é legal? maravilhoso. É, Uhum. maravilhoso. É por isso que a gente vai fazendo essa cultura de Londrina, sabe? Agradecer esse povo de Londrina acreditou em nós e nós estamos... Aqui vende hoje mais. É a Pilsen mesmo? É a Pilsen disparado, não? Não tem como brigar com a cultura do brasileiro, né? Nós somos, como a gente está escrito aqui na logo, né? Cervejas especiais. A gente tem um monte de tipo de cerveja, mas não adianta. É uma maioria esmagadora, assim, na casa dos 85%, 90%. Nossa, essa daqui ela fica um sabor na boca de cereal mesmo torrado, né? Ela fica um paladar de cereal O que torrado. mais me lembra, que talvez você vai lembrar, é aquela Balatoff. É um... Fica um fundinho do... Exatamente. Você falou da Balatoff agora, Vem, eu lembrei né? na hora. Por falar em marcas, Balatoff e tudo mais, vocês já pensaram em fazer collabs com algumas marcas? Por exemplo, Balatoff. Igual eu vi collab agora do Energético Bali. Ele tá fazendo com Frigel, se eu não me engano. Tem algumas collabs que rolam. Vocês já pensaram em alguma coisa do tipo? Não, a gente já, como eu falei, até a própria Londrina 90 foi feita de uma forma de collab. E a ideia é que agora com a fábrica nova também abra mais espaço para fazer e trazer pessoas para fazer parcerias, né? A gente sempre apoiou muito isso, já fizemos assim parcerias mais dentro de Londrina, mas era mais uma questão de ou rotulagem especial ou alguma coisa dos produtos deles que combinavam com o nosso, por exemplo, uma doceria que estava lançando um cookie, a gente utilizava nosso stout com café, fazer alguma coisa mais de divulgação mesmo do que necessariamente isso. Faziam parcerias mais nesse modelo, né? Mas agora a questão da cerveja mesmo, com a fábrica nova vai abrir muito mais oportunidade, inclusive já tem uns 2, 3 interessados que estão querendo produzir lá com a gente, estilos novos, e a gente gosta disso, até porque acaba sendo um gatilho para a gente poder aprender a fazer coisa nova, coisa que a gente ainda não fez. E, com certeza, a parte de collab, a gente estava num desafio até chegar no momento que a gente está hoje, a gente agora está permitindo a gente ter um pouco mais de calma e dar mais asa à criatividade. Legal. E pensa também em produzir outros produtos, além da cerveja? Energético, refrigerante, qualquer coisa do tipo? Tem um interesse, existem algumas parcerias que estão caminhando para isso, com café e tal. Mas ainda não é não tem nada fechado ainda. Mas toda essa parte de cerveja, ela tem a possibilidade de Rapaz, fazer o outros Amadeus pro energético ia ficar muito legal, né? A gente tem cerveja com Ele café. ia ficar bem loucão, né? Cafeína, Você já assim, ó. imaginou o Mozart lá Aquele fazendo olho, propaganda? né? aquele olho trincado, assim, querendo. Mas raio por trás. Turbinado, assim, Fazer um- turbinado. Olha, fazer um- Mozart turbinado. fazer um kitzinho, uma cerveja energética. Se cada 2 cervejas energéticas, você não dorme mais na vida. Bebe, acorda. Mas realmente essa parte, né? Da parte, tem muita cervejaria que faz isso, né? Já passamos algumas vezes de teste de kombucha, também, por exemplo. O problema da kombucha é que fazer na mesma fábrica é complicado. Porque tudo que faz a kombucha acontecer é considerado contaminante para cerveja. Então é um risco grande. Bem grande. Kombucha é aquela bebida que tem, que o pessoal faz. Refrigerante. Sim. Kombucha, ele é como se fosse um chá Certo. flavorizado, né, que o pessoal coloca, frutas e afins, que ele é fermentado por
uma colônia de bactérias, Tá. né? Que eles chamam de Scooby. É tipo um disco branco, assim, o que a gente usava tinha, sei lá, um meio centímetro de espessura. Quando você vê, você fala assim, tá estranho de ver. Mas ele faz, fermenta, e pelo que eu entendi, essa fermentação libera a questão de probióticos, etc, Sim. por ser uma bebida saudável. E você filtra e põe na garrafinha. Né? Ela é um pouquinho mais ácida, né, por ser feita por bactérias e tudo mais, mas ela é funcional. Né? Agora, e é bem pouco álcool, acho que é meio de álcool, uma coisa assim. Não chega a meio de álcool. Tem álcool. Eu acho que depende da forma com que fermenta, mas ele é considerado sem álcool, mas tem alguma A coisa. fermentação gera álcool. Fermentação, tem a fermentação alcoólica específica, mas como aquilo é uma colônia de bactéria, com certeza tem. Cerveja zero álcool, vocês não têm intenção. Ah, não trabalhamos com isso, né? Porque tirar o álcool da cerveja deve ser um processo bem complicado. Então, já foi mais. Né? É. Hoje a gente tem medidas de tecnologia que estão acompanhando bem. Né? Você tem leveduras que estão lançando no mercado já fazem alguns poucos anos, mas ainda está em uma fase que eu leio como startando ainda essa tecnologia, que é justamente fazer uma cerveja com gosto de cerveja sem álcool. A levedura, ela fermenta, mas não produz o álcool. Ela consome para fazer outra coisa. O que a gente está trabalhando agora é uma cerveja que a gente está pensando em baixa caloria. Legal. É uma cerveja com menos álcool. Acompanha uma tendência hoje. Pronto. Acompanha uma cerveja hoje do público que não bebe muito. Né? Existe uma tendência dos jovens, principalmente, que o que a gente bebia quando era jovem, acho que valeu 10 gerações, porque essa galera não tá bebendo nada. Não. Mas é um pouco mais. 3.5 ela, né? Ela tem 3,5 de álcool. Mas A média é o quê? 5? É boa. 4. A nossa, as maioria das nossas cervejas são mais próximas de 5, né? Mas as Pilsens, normalmente, em geral, que o pessoal toma é 4,2, 4,5, né? É mais ou menos esse volume. Mas a tendência é baixar o álcool, ter pouca caloria e A para caloria ter tá no sucesso. álcool, na verdade, né? Tá no álcool e tá no açúcar residual da cerveja. Entendi. Como você tem um processo de fermentação, você tem um processo de consumo de açúcar. Então, se aquela cerveja tem 10% de açúcar, a levedura... Só que o açúcar tem vários formatos. Tem um formato que é monossacarídeo, que a gente fala, que é só uma estrutura. Tem um disacarídeo, que são 2. E tem vários, né? De 3, 4 e vai subindo. Quanto maior, ela não consome. Então, fica um açúcar residual que, por acaso... Porque quem que falou que estava doce? Eu. Falou que estava sentindo um pouquinho mais doce? Sim. Que as outras que você está tomando ou são amargas ou são muito secas, que a gente fala, que é bem pequeno esse Uhum. extrato final. Quando você tem o extrato final um pouquinho mais elevado, você dá a sensação de doçura. Entendi. Então, comparado com você sentir o gosto de caramelo e um pouquinho mais desse açúcar. Então, você tem esses dois lances, você tem que se preocupar. Mas a ideia é justamente tentar trazer um negócio baixo É álcool. como se a fermentação sobrasse um pouquinho do açúcar na fermentação. Perfeito, Entendi. perfeito. A levedura não consegue consumir aquele açúcar pelo tipo de estrutura que ele tem. Legal. E aí ela não consome. Que é o caso da cerveja preta também, ou não? Não. Porque a cerveja preta ela é adocicada, né? Então, Vamos lá. Vamos separar caracu das Eu- cervejas, né? Eu sou leigo total É. na parte de cerveja. Você tá vendo? Assim, as estilo. perguntas, Aí você vai tomar uma cerveja aqui, que é uma stout com café, que não tem nada a ver com que tá acostumado com cerveja preta. Eu não tenho O litragem. que acontece? Não, eu Litragem, tenho litragem sai da de academia. cerveja ruim. Cerveja preta que ele tá falando, né? É aquela Mauser Beer. Xingu. É isso, é aquele. Ah, é aquele mas Por isso que ele tá falando doce, né? Caracu é amargo. A caracu é Xingu, amarga. essas coisas é amargo. É que meu avô tomava caracu, todo dia de manhã ele jogava 2 ovos com casca dentro, batia caracu. Com casca? Com casca. Com casca é novidade. Ovo, um drink? com ovo também. Ele falava que os ossos, sei lá, 2 ovos cru com casca e açúcar. Ela ficava Você adocicada, né? imagina a vontade de beber do cara. Falando, eu vou beber de manhã. A mulher reclama, eu vou quebrar um ovo pra falar que é bom. Eu vou quebrar um ovo pra eu ter licença pra A beber. esposa dele, ela enchia um copo desse aqui, ó, de cachaça e dava uma gota de coca, falava que era um pingado. Literalmente. Então, E virava. isso aí a psicologia explica. Café da manhã, Isso aí a psicologia explica pra vocês terem uma autoafirmação e falar, não, tá tudo bem, ó. Tá misturado com ovo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a Mouse Beer, ela é um outro tipo de produto, tá? Eu não produzia Mouse Beer em grande cervejaria. Mas basicamente ela é uma cerveja com corante e açúcar. É corante. Sim, né? Até onde eu sei era corante.
Mas era um tipo de cerveja que dava errado. No meu ponto de vista, ela desenvolveu de alguma coisa que deu errado lá e pegou no gosto do público. A gente sempre brincava, tá? Não sei até que ponto, isso é verdade, nunca produzi, mas a gente brincava dentro da grande cervejaria, que falava que era uma cerveja que tinha caído fora do padrão, joga corante, joga açúcar e vem. Entendeu? Então, assim, deu ruim. O que faz com isso? Criou um estilo novo. Então, criou O cara dá uma olhada e fala assim, meu Deus, cara, olha aquele produção inteira ali, o que vamos fazer? Peraí, que... Curiosamente, eu acho que da onde veio... Eu vou ver se dos magos. Eu nunca ia imaginar que ela ficar preta era corante. Não, mas tem, você, grandes empresas dão desde, eu não sei certinho data, tá? Mas era utilizado corante em empresa alimentícia até uns tempo atrás, onde começou a ser cortado por indícios de câncer, né? Câncer cancerígeno. Que é o corante caramelo, né? É, que a gente tá falando de caramelo 4, essas brincadeiras, Isso que a Coca usa tinha. até hoje. Né? Não sei dizer. Mas... Não, tá escrito. No Tá? rótulo, Que benção. Eu não bebo. Refrigerante é uma coisa que eu fico um pouco longe, eu fico só na cerveja, que tá bom. Mas é isso, essa parte da cerveja escura, quando a gente fala de cerveja escura, tem uma gama tão grande de cerveja. Tem cerveja escura de trigo, tem a Stout, que já é um estilo inglês. Aí você tem a Brown, que já é escura, mas não chega a ser aquela preta. Tem Imperial Stout, Imperial Porter. Tem a Imperial Stout americana, que é amarga pra caramba. E tem essa que a gente faz com cacau, que tem que ser com chocolate. Enfim, cerveja escura tem uma gama muito grande, né? Dark Belgian, qualquer coisa, que é cerveja belga escura. Então, falar de cerveja escura no conceito comercial de massa é uma coisa. Agora vou falar de cerveja escura, você tem vários estilos escuros de várias cervejas que você pode. Até Black IPA você pode ter. Não Agora, tem nada a ver. Red, aquelas verde, aquilo é corante? Não. Red não. A Red é malte que você consegue chegar. Todas as nossas cervejas. E aquelas verdes? A verde é. Rapaz, quando eu era pra moleque, fazer- quando eu era rapazinho, Vou mostrar pra ele. Já vai nela? Com bronco. Calma, não. Calma. tinha lá pelos meus 18 anos, eu conheci a única cerveja diferente que tinha, que chegava aqui, que era diferente das Pilsens, era aquela Kaiser Bock. Você lembra daquilo? Que era Puta dor de cabeça. ela era vermelha assim. Era Vermelhona. vermelha, mas era amarga. Eu gostava dela justamente Mas no porque outro ela dia era era uma já era paulada na mais cabeça, amarga. cara. Mas era Kaiser, exatamente. né? Ou dava caganeiro ou dor de O cabeça. cara ficava com a cabeça desse tamanho. Falava, o que eu faço O teor agora? alcoólico dela era maior. Um pouquinho, Mas é justamente isso, né? Era o que tinha de Era, opção. vamos dizer, Era o que tinha. Era o mais próximo na época que você conseguia chegar perto de uma cerveja É isso mesmo. diferente e É tal. isso. Era o que Chegava o inverno. São as opções, Posso né? São chegar? as opções. Eu lembro quando eu tava fazendo 18 anos, eu acho que não foi a primeira, que a primeira eu tomei com 16. Meu padrinho me pagou uma Paulaner lá no Parque da Mal, em Santa Catarina, porque você não achava essas coisas por aqui, Não, né? E aí eu tomei uma num bar aqui de Londrina que tinha 18 anos na época, que tinha dardo. Aí pegamos no cardápio, tinha uma Sapporo, que é a cerveja japonesa. Sapporo. Aí ele tava, acho que era, na época era R$45 a cerveja. Em 2000 e... Hoje já é caro. 2006, 2007, Vilão. dudes. Aí depois. Aí eu fiquei, acho que eu fiquei 4 horas jogando aquele negócio. Até a cerveja. Eu juro por Deus, eu fiquei só- o cara que tinha feito a aposta tinha ido embora, eu peguei 3 testemunhas, falei, fiquei jogando, acertei o dado do meio. Tava bêbado, né? Só ia piorando, o negócio ia caindo. Eu acertei, não fiz ele voltar lá pra pagar. Mas E eu acho que com uns 25 mais ou menos, eu tomei uma outra cerveja assim também, num bar de dardo assim também, que foi os caras trouxeram, foi a primeira vez que eu conheci uma cerveja escura, que também não era adocicada, como foi o primeiro contato que eu tive com chamava acho que Níger. Era uma cerveja Esse eu não lembro. preta, cerveja escura amarga. Uhum. Que eu já achava legal. Falava assim, eu gostava da Bock, que ela era Uhum, diferente, mas mas você só tinha Pilsen e era só Isso aquilo mesmo. que tinha. Uhum. Aí depois é uma cerveja preta, escura, já mais forte. E foi os primeiros contatos que eu tive com alguma coisa um pouco diferente do que eu... Cerveja afro-americana. Níger, chama. Níger. Níger. Esse nome não é estranho, tá? É, Esse nome eu não é acho estranho. Eu não hoje. consigo lembrar de cabeça, mas esse nome não é estranho. Meu irmão fazia coleção de latas na época, talvez eu tenha visto alguma coisa assim. Cara, você ligou um gatilho agora. Eu fazia coleção de latas também, eu tinha várias latas cortadas.
e tinha acho que 112 latas. Eu lembro até hoje. Aí toda vez que passava um caminhão na minha rua, caía tudo. Deixava pendurado. A primeira lição de lata é esse guarda cheio de água. Senão não Cheio tem. de água. Cara, caía tudo mesmo. Aí eu cansei e falei, vou amassar tudo, vou vender. Aí amassei tudo, fui no ferro velho, deu 43 centavos. Nossa. Fiquei puto. Um sonho resumido em 43 Nossa, centavos. O emocional do cara. Anos e anos. Mas, né, era uma época que a gente não tinha celular, né? Colecionava tudo. Quem colecionava Eu colecionava tampinha, maço de caixa de cigarro. maço de cigarro, fósforo. Vixe, a galera colecionava muita coisa. Muita coisa De mesmo. lá ele resolveu ir pro Bitcoin. Queria ocupa menos espaço e com menos coisa pode dar mais dinheiro, né? 43 centavos. O alumínio não Ia valorizou. dar uma grana, né? Quem dera eu tivesse comprado Bitcoin nessa 43 centavos, hein? O- 43 centavos, hein? O alumínio não valorizou nessa Você época. devia, pois é, você devia ter pegado os 43 centavos lá, comprado em Bitcoin. Bitcoin. Você tava. E tinha aquelas latas que eram mais parecidas com aquelas latas. Ainda tinha, quando você fez a coleção, aquelas que não eram latas de alumínio que a gente conhece hoje, parecia aquelas latas de Mesmo, ferrão mesmo. Aquela, Então. aquela que ela não é redonda, ela tem vários, é sextavado. Isso. Tinha acho que umas 3 ou 4 daquelas lá. Aí você viu em filmes caras maçã. É, você não sabia se tava tomando cerveja ou abrindo um tomate. É. né? E enferrujavam. É legal, Enferrujava. é legal também que assim, a gente vê a diferença do alumínio das latas, né? Hoje parece quase que um papel, É um né? papelzinho. Tá bem fina, né, cara? Aquilo lá era pesadinho. Não, na época, até o alumínio era muito mais pesado, né? Grosso. Não sei se você. Não sei se hoje ainda é, mas eu tinha aquela lata daquele suco japonês, que é baixinho, assim, Sei, sei. aquela lata Com é um alumínio frutinha, bem Firme. firme. aquela que tem com uva, não sei o Isso, quê. isso blá, blá, blá. Eu nunca tomei suco, só tinha lata. Eu ficava morrendo de vontade. Cara, paredeu aquilo. Mas então, cara, é muito legal como a coisa evoluiu para esse sentido. De ter latinha, latão, latinha pequena, latão de 1 litro, vai embora. Essa IBU é alto, né? Qual que é o. Essa aí já voltamos pra IPA de novo, tá mais amarguinho. É a IPA dos cachorros. Hop Night. Nights. Escuta, acho que mais a gente está conversando aqui um tempão e a gente sempre faz uma pergunta assim, ao final para o pessoal, que é ligada à questão do sucesso, porque acho que a ideia do Winners é a gente refletir sobre negócios que deram certo, empreendimentos que deram certo, né? Pessoas que deram certo na vida, né? Que estão alcançando, chegaram em algum lugar, né? Assim, essa jornada aí, o que significa sucesso para vocês hoje aí? O que é chegar até onde vocês chegaram aí? Qual que é o aprendizado aí com relação ao sucesso, né? O que é ter sucesso hoje aí nessa jornada da Amadeus aí? Cara, pra mim eu penso em compartilhar. Em compartilhamento. Compartilhar sabor, compartilhar convivência, compartilhar tudo isso que faz parte da cerveja. Mas eu acho que sucesso pra mim Didi, é compartilhar. Então, quanto mais pessoas a gente atingir com o nosso produto, levando alegria, levando essa coisa da confraternização, eu acho que pra mim é isso. Quanto mais pessoas a gente atingir e compartilhar, é legal essa experiência. Pra mim, o sucesso é a expansão. Quando vê que a marca é conhecida, não só daqui em Londrina, quando vejo que já tem gente fora querendo saber, tendo a curiosidade de experimentar, querendo saber como é que faz para comprar, daí eu já vejo que, tipo, meio que fugiu do controle daqui de Londrina agora, da gente ter só o nosso público. Quando eu vejo que já tá sendo expandido, romper essa barreira, para mim eu já vejo sucesso. Acho que não só conhecida, né? Mas as pessoas querem usar a marca. Isso. Igual a camiseta que você comentou. As pessoas querem ter a camiseta. Acho que isso é legal. Principalmente pro designer. Não, mas compre as camisetas novas que tá bem bonito. Eu já vejo, acaba até batendo um pouco na mesma tecla, mas eu vejo que essa questão do sucesso vem quando você entrega mais que um produto. Eu acho que tem a ver com o que você falou, a parte de confraternização, tem a parte do desejo de usar a marca, mas é justamente essa questão. Quando você consegue chegar num ponto no qual você vê que está fazendo mais do que uma venda. Mais do que... Tô dando cerveja, tô recebendo um capital de volta.
Eu acho que isso é o que eu mais sinto de saber que a marca tá consolidada, que a marca significa algo mais. E eu acho que alcançar isso é uma dificuldade muito grande. Eu não sei o quanto que foi sorte, esforço nas medidas, né? Porque a gente sempre sabe que tem muita sorte envolvida também, né? Apoio, né? Eu tenho muito a agradecer aos meus sócios que acreditaram muito em todo o projeto, até hoje acreditam. Então, são pessoas, assim, que eu gosto muito, considero muito. Então, tem uma marca muito grande, né? Em tudo que a gente fez. Mas o que eu considero realmente é você ver que não é uma cerveja. A cerveja Engajamento. a cerveja o sucesso é que assim, não tô vendendo uma cerveja, tô vendendo muito mais que isso. E eu não vejo porque é o que a gente empurra, eu vejo porque é como as pessoas recebem. É isso que eu sinto e que eu acho que se expande para vários tipos de empreendimento, né? Quando você consegue entregar mais do que só um produto, um ponto, alguma coisa assim. Legal. Vocês estão curtindo a jornada? Tá bacana, tá bacana. Quando não é curto, a gente bebe mais. Mas é muito bacana. E pra onde É vocês muito vão, bom, né? é muito Já bom. tentaram 70 receitas e tudo mais. Quais os próximos passos aí? Expansão. Né? Cada vez Esse aí tá fácil, Gente, essa tá fácil. venda o nosso produto e conheça o nosso produto. Vocês já estão importando ou ainda não? Exportando Não, nos mercados? não. Mas justamente agora, né? A gente tinha um problema que é justamente produzir fora. A gente tinha algumas limitações em termos de criatividade, de tamanho de fábrica. A gente falou, se isso aqui der certo, a gente tem que ter capacidade de produzir assim, assim, assado. Hoje, agora com o barracão novo, né? Hoje a fábrica nova ocupa, acho que do barracão ainda tem um espaço, tem 40% de área de expansão ainda. Mais possibilidade de fazer mais, aumentar a capacidade de outras tecnologias, enfim. A gente tem a ideia de expandir a questão de sair de Londrina agora e tentar expandir da mesma forma, né? Que a gente tem trazendo conteúdo, trazendo esse conceito do que é Amadeus, que é confraternização, que é cerveja acessível, de boa qualidade, e não só, vende cerveja lá. Eu acho que o próximo mês passa isso, mas os dois, assim, todo mundo falou junto, né? É a expansão. É essa parte de tornar o Amadeus já... Começar a criar a logística da coisa para começar. O desafio não é mais fazer cerveja. É a logística. Exatamente. Fazer cerveja, eu acho que esse é sempre um capricho, é sempre coisa, mas essa parte eu acho que a gente já tá fazendo muito bem. Agora é como alcançar na melhor Arredondar as forma. outras partes. Isso, exatamente. Legal. Eu acho que agora também com esses eventos sendo na fábrica nova, vai aproximar muito o pessoal velho, da marca. Isso. Sim. Isso é ótimo. A gente tinha os eventos no Prochê, tinha os eventos no Shangri-La, que tinha os musiquinhos, né? O Paranaguá também, mas a fábrica... A fábrica agora vai... Que é a melhor forma de fazer negócio e falar, olha, cara, eu não sei se a Amadeus é boa, vai lá no evento, curte uma música, toma uma cerveja. Você tira a dúvida ali. Vivenciando, né? Vivenciando. Não adianta a pessoa ouvir falar, ou... Hum, mas nunca experimentar. Exatamente. Abre mais um, Didi. Bora. Gostei desse Aonde? assunto. Gostei desse assunto. Onde que é a fábrica mesmo? Onde que tá? A fábrica, ela tá no bairro do Silo 3. É, como referência, Tá. meio que atrás da Cacique ali, né? Ah, Passando a tá. Midiográfica, Tá. né? Uma perto atrás da Cacique. Né? Lá onde a gente Eu sei porque eu trabalhei de Uber, então. Tá por dentro, tá por dentro. É depois da Polícia Já Federal. me perdi naquelas ruas de terra. É pertinho da polícia. Curiosamente, é pertinho da Polícia Rodoviária Federal. Que é o pessoal também. Todo já tem que passar gente por essa boa. época do Uber. Eu fui 2 anos de Uber lá em Recife também. Opa, Aí, deixa eu começar a servir por aqui. a fase É. do... É onde a gente vai buscar criatividade na rua. Hum. Ou um assalto. Ou um assalto à mão armada. Ou um assalto criativo. Às vezes Pessoal, é um assalto Que criativo. fase. A gente está chegando ao fim desse podcast. Agradecer a todos que nos acompanham. Agradecer a vocês aqui pela presença, Agradeço, muito obrigado. pela cerveja também que trouxeram, que a gente só veio para cá por isso, né? Por favor, por favor. Vocês tiveram sorte que a estrutura é aqui. Se fosse no bar, vocês estavam. Você estava lascado nisso aí. Próximo podcast a gente faz dentro da fábrica. Bora. Por favor. Tomando no pico da... Direto da fonte. Não, tem o convite é esse mesmo, porque a gente tem um quadro aqui que é fazer o Winners On, né? Que é o Winners lá no que está acontecendo e tal, que é um conteúdo que sai da mesa do podcast. E aí a gente queria já fazer um desafio aqui para vocês topam, para a gente ir lá
comer um negocinho e tomar lá na fonte. Esse ano vai Vai. Tomar lá na 10 fonte para anos ver da esse Amadeus. negócio acontecendo. Ou podcast na fábrica ou no bar. Aí você Ou nos dois, ou no evento. Que Vai- também é uma legal. Uhum. Né? Vai ter 10 anos da Amadeus esse ano, vai ser nossa, uma tremenda festa. 9 anos já foi. Deu o que falar na cidade, com 10 anos estou com medo já. A gente pode fazer, Medo tá? bom. Acho que espaço a gente pode ver de repente, montar um estúdio, alguma coisa. leva os equipamentos. A gente, Porque- isso aqui, esse estúdio aqui é 2 palitos e ele tá lá. Muito bacana. Não, é muito legal. Parabéns pelo estúdio também. Show. Muito gostoso. Ele é mais forte, né? Faltando terminar, Ele é mais né? alto. Agradecer a vocês, então, pela presença. A gente Né? Obrigadão por ter vindo aqui e compartilhar a história de vocês aqui com a gente. Tá? É sério. Essa daí, bom, agora é pro final, É né? pra final, É pro final. Não, pro final nada, olha ali. Tem ó. mais Esse aqui uma. tem aqui, ó. Tem que tomar no café da manhã, amanhã. A gente- Aqui, ó. Ah, essa é a Ó. estática com café. Essa é a que tá com a ganhou Ah, medalha. essa aqui Ah, eu quero. essa a gente tá bebendo essa ganhou medalha esse ano. A gente Esse só não ano. mudou o rótulo ainda. Essa ganhou medalha esse ano. Black forte, Essa mas ficou pra final. não sente aquele... Eu acho que mais umas 4 perguntas assim a gente chega ali, né? Não tem muito erro. Obrigado. Obrigado a Eu vocês. agradeço, gente. Obrigado. Estamos indo? Fomos? Isso aí. Até mais, gente. Vamos Fechou. só para agradecer, os agradecimentos finais aqui. Pessoal que se dispôs, trouxe essa gama de variedades, cerveja, claro, isso aqui não é nada perto do que eles produzem, tem mais de 70 disso, então Não. fica o convite também para você que quer conhecer Amadeus, que é de Londrina, vai lá no bar deles, vai conhecer as cervejas, vai experimentar os rótulos que eles têm, Essa daqui é. porque É de aqui fato mesmo, é algo diferente. Assim. Se você está acostumado a tomar cerveja de mercado, esquece tudo que você já bebeu e vai tomar uma cerveja de verdade. É isso aí. Saúde. Valeu, gente. Saúde, obrigado. Saúde, Pela curte, atenção. comenta, compartilha. Fomos. Até mais. Aí.